mais uma vez vindo ser mensageira do Evangelho de Cristo. Eu fui chamada por razões que são desconhecidas a mim. Deus parece que tem prazer em chamar aqueles que não se sentem capazes, que se limitam e que têm tantas crises internas. Mas mesmo assim, o seu poder se aperfeiçoa sobre a nossa fraqueza. Por esse poder se aperfeiçoar, Ele nos impulsiona a viver o que o Senhor tem para nós. A paz do Senhor, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui hoje para mais um Pode Crente! Gente, faz um tempinho que a gente não aparece, não é mesmo? Mas estamos aqui hoje para mais um episódio. E hoje nós temos uma convidada aqui muito especial, muito importante pra gente. Eu conheci ela em 2018, mais ou menos. Ela já esteve aqui na nossa igreja louvando ao Senhor. A gente pegou uma amizade, um carinho, acompanha nas redes sociais. E hoje é um privilégio, né, amiga? Sim, poder receber ela aqui com a gente, pra bater um papo, conhecer um pouquinho mais da história. E nós estamos falando de quem? Aline Costa! Glória! Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer receber você aqui, conhecer um pouquinho. O Instagram dela fala, né? Vestida com alegria. E é, né, gente? A gente olha pra ela, quem lembra da Aline triste? Nunca! É pura alegria, ó, esse sorriso. Gente, é bênção demais. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Eu estou muito feliz aqui nos bastidores. A gente já falou um pouquinho do trabalho que vocês vêm realizando. E pra mim é uma honra estar aqui. Estou muito feliz, extremamente feliz, né? E vou me segurar para não dar crise de riso. Porque é assim, né, minha gente? Que chique. Olha isso, minha gente. Olha quem era ela. Estou no podcast de crente, ó, Glória. Estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Que bom. Bom, então antes de nós começarmos, eu vou fazer a apresentação de alguns patrocinadores que a gente tem. E aí a gente já começa a bater um papo, tá bom? Então, pessoal, vamos lá para os nossos patrocinadores. Você sabe que é muito importante a gente falar sobre eles, porque tudo isso aqui é graças ao nosso patrocínio, né? Então, vamos começar falando da Agência Personal Design, que vocês já conhecem, que é o nosso diretor, né? Ele tem uma empresa e faz toda a nossa arte visual. Então, nós temos as xícaras, hoje tá ali na decoração. Nós temos aqui o caderno que minha amiga Léa está segurando. E é o que, amiga? Isso aí? Agendas, né? Agenda, bloco de nota. É pra quem isso aí? Pra nossa convidada. Olha, gente, que chique! Então, olha, vocês já sabem. Hoje eu tô até aqui com um catálogo. Ô, gente, dá um zoom nisso aqui. Nível, hein? Olha a grossura disso aqui. Sabe o que é isso, gente? Catálogo. Tudo que ele faz. Tudo que vocês possam imaginar. Deixa eu abrir uma página aleatória aqui. Vou mostrar aqui. Nessa mesmo ou na do meio? Na do meio. Olha aqui, gente, banner gigante, CD personalizado. CD a gente não usa muito, não. Mas quando casa, gosta de ter vídeo, né? Enfim, mas ó, tudo personalizado. Deixa eu abrir outra página pra vocês verem. Aqui. Carimbo, capa de carnê, bloco de nota. Gente, tudo. Né? Tudo. Como é o nome do cartão de visita? Tudo que vocês imaginar. Personalizado. Que vocês usar. Congresso, né? Pra congresso. Ô, gente, vocês estão acompanhando o Congresso dos Jovens? Tá bombando, hein, nas redes sociais. Segue lá, JMQV, ADCoab 2, nosso congresso sensacional. Tudo que vocês viram lá, banner, a decoração, o Edu que fez. É incrível o trabalho dele, vocês já conhecem. Tem desconto pra quem é seguidor do Pode Crente, 10% de desconto. Então, se você tiver uma empresa ou algum evento, alguma festa, convite pra festa personalizada, ele faz tudo, gente. Entre em contato com ele. Segundo patrocínio, que vocês também já conhecem, é quem? Doce Rosa Doceria, que é a minha doceria com a minha mãe. Eu acho que a Aline não conhecia. Vocês já conhecem. Nós trouxemos aqui o pão de mel e é também pra quem é amiga? Pra nossa convidada. Eita, beijo! Então, pão de mel. Tem outros doces. Agora a gente tá com uma mega novidade, que eu acho que ainda não tinha sido anunciado, né, no podcast. Não. Que é o brigadeiro no tacho, né, amiga? A gente estreou no chá de bebê da Maria Helena. Verdade. Gente, é um brigadeiro. Não é porque eu faço, não, mas é mó bom, né, amiga? Todo mundo gostou. É bom, é bom. Mesmo, gente. Olha aí o diretor falando, ele provou também.
Então sigam lá nas redes sociais para vocês verem. A gente fez vídeo para mostrar como que é o serviço. E agora você pode ter a Doce Rosa no seu evento. Então, se você vai casar, fazer uma festa de aniversário, um evento na igreja, um evento na sua empresa, nós estamos à disposição. Entre lá e nós passamos o orçamento. E a nossa mais nova patrocinadora, que vocês também já conhecem, porque ela já participou de um episódio aqui, que é a missionária Geisa. Ela é enfermeira. Deixa eu abrir aqui para mim não errar o arroba dela, porque fechou aqui. E, gente, a internet tá uma benção, né? Porque choveu ontem. Hoje é que dia? Hoje é dia 4 de novembro. Então, ontem, dia 3, vocês viram o que aconteceu em São Paulo, né? Uma chuva que não tá pegando as internet. Aqui, ó, o arroba dela. É Geisa Lopes, Geisa com Y, ponto, Gesta e Baby. Eu acho que é isso, porque não deu pra ler o fim. Ele vai colocar embaixo também aqui pra facilitar. Gente, vocês já conhecem o trabalho dela. Ela é enfermeira obstetra, dá curso, ela tem laser terapia. Acho que é assim que fala, né? Sigam nas redes sociais. Ela sempre faz lives falando sobre assuntos para quem está gestante, para quem é tentante, para quem já teve o seu bebê. Então, para quem perdeu, a gente falou sobre muitos assuntos especiais. Em algum lugar aqui, ó, da tela vai aparecer o card. O vídeo, né? O vídeo, isso, para vocês irem lá assistir, quem ainda não assistiu. Então, nós somos gratos. Esses são os patrocinadores que nós vamos citar hoje, tá bom? Deus abençoe. E se você, né, tem uma empresa ou se você quer ser um abençoador dessa obra e quer investir, ajudar como patrocinador, entre em contato com a gente pelas redes sociais e a gente vai passar para vocês como funciona para se tornar um patrocinador desse trabalho. Amém? Deus abençoe. Vamos começar o nosso episódio com a nossa convidada mega especial. Vamos lá, amiga? Vamos começar pelo começo, né, Aline? Vamos bem da sua infância mesmo, a educação, onde você nasceu, como que foi a sua infância. Fala um pouquinho pra gente. Então, gente, eu sou natural de Pernambuco, de uma cidade chamada Jabotão dos Guararapes, fica perto de Recife. E eu fui criada em um lar cristão, nasci em um lar cristão para a glória de Deus, né? Essa misericórdia que foram alcançada aí a minha família, e eu acabei vindo de um lar cristão. Então, graças a Deus, eu cresci aí com os ensinamentos bíblicos e tudo mais. E eu era da igreja, eu cresci na igreja IADPE, que é a Assembleia de Deus em Pernambuco, né? E ali o Senhor, ele me chamou ainda muito novinha. O Senhor me chamou ainda muito criança. Eu fui batizada com 6 aninhos de idade. Nossa, em uma mini vigília, que lá o pessoal ora muito, né? E ali Deus tomou a minha vida pela misericórdia. E quando eu fui selada pelo Espírito Santo, onde eu ia, as pessoas eram usadas para dizer que Deus iria me utilizar, né, ao decorrer do meu crescimento, questão de idade e tudo mais. E o meu lar, minha mãe sempre me ensinou a oração. Minha mãe é muito tímida, ela é uma pessoa que ela olha para mim e ela diz assim, meu Deus, não sei quem puxou, tão voltada para as coisas de Deus, né? Mas eu falo, a senhora me ensinou, me educou a orar. Foi o segredo. Então o Senhor viu a minha disponibilidade, o meu desejo de servir. E aí o Senhor foi me levando. Minha casa, eu tenho 3 irmãs, Amanda, Alana e Aline. Nordestino coloca o nome, né, dos filhos com a letra A, né? Ou alguma letra igual. Aí eu sou a mais nova, sou a caçula. E das 3, assim, o Senhor me convidou a ser uma mensageira de sua palavra, uma missionária. Foi que assim. bênção, eita glória. E daí das suas irmãs, você é a única que ministra, canta? Isso, eu tenho a minha irmã mais velha, assim, Amanda, e ela é líder de jovens, também é bem voltada aí para a igreja, mas não prega, tá? Mas ali interno na igreja mesmo. Respondendo ali, né, dos 3 irmãos, se frequentou a igreja. E como que foi a questão da infância, adolescência na escola? Você foi uma boa aluna, deu muito trabalho pra manhinha? Oh, Jesus. Vocês já perceberam, como ela disse, né? Você é muito alegre. Agora eu tô entendendo um pouquinho de temperamento. Eu sou considerada sanguínea, né? E a sanguínea, ela é alegre, explosiva. Verdade. E tudo mais, mas como eu havia dito, né, eu fui criada num lar que minha mãe botava a gente pra orar, e ela passava aquele medo, Jesus vai voltar, eu sempre tive aquele temor da volta de Jesus. Então a minha infância com 8 para 9 anos, em 2005, em uma situação
que Deus permitiu a meu pai por viver uma vida, infelizmente, na desobediência, em adultério. O Senhor foi bom com ele e disse que ele preparasse as malas que iria levar para uma outra terra. Os irmãos do meu pai se reuniu e a gente teve que sair lá de Pernambuco e vir morar aqui em São Paulo. E nesse momento em que Deus ele permitiu a gente vir para São Paulo, foi muito difícil mesmo. A gente dormia, todo mundo dormia em um só colchão, com um edredom, passamos muito frio e tudo mais. A gente tem muita história para contar, é muito longo, né? Fica à vontade. Mas o Senhor, ele permitiu que a mão do Senhor nos guardasse, e eu fui crescendo ali em um lar, eu digo que conturbado pela posição que meu pai deveria tomar e não tomou, de guardar, né, como um sacerdote ali, a santidade da casa. Eu acredito que quando o homem ele não toma o seu lugar como sacerdote, a casa ficava muito vulnerável a tantas coisas. Então a gente cresceu ali num lar, por mais que era cristão, via minha mãe orando, buscando ao Senhor, mas as brechas foram abertas, né? Então fui uma criança muito medrosa. Eu fui uma criança que desde pequena, minha mãe até hoje tem síndrome do pânico, minha mãe convive com a depressão, né? Então eu cresci ali naquele contexto, né? Naquela vida ali, por mais que crente, porém essas dificuldades rodeavam a minha casa. Então eu sempre fui muito íntima da minha mãe, ficava perto dela, e infelizmente foi transferida para mim toda a questão do medo, incapacidade. Então, ali o Senhor ele foi permitindo eu crescer vendo aquilo, mas a oração foi o meu escape. Então, eu tinha medo de escola, eu tinha medo de todas as coisas, mas ainda bem, devido ao meu temperamento, assim, eu fui conseguindo vencer ali os traumas, os medos e tudo mais. E na escola, aí quando eu fui para a 5ª série, aí eu já fui eu estava mesmo mais animadinha, vamos se dizer assim, né? Eu iniciei assim, sempre fui boa aluna no sentido de que eu gostava de ouvir, mas quando a professora deixava eu conversava mais que tudo. Aquela reunião, né? Mãe, sua filha não dá muito trabalho, mas ela conversa demais. A Aline conversa demais. Minha mãe dizia, pare de ficar conversando na escola, viu? Mas igual aquela, já viu aquele meme? É mentira! É mentira, mãe! É mentira, mãe! É mentira, mãe! Era. Aí a mãe disse, não adianta... Aí a minha mãe dizia pra professora, nem adianta falar que eu já sei quem é a Aline. Fala demais. E aí fui me desenvolvendo. E assim, eu fui sempre o temor, por conta da oração, medo. Mas aí eu iniciei a área sentimental muito nova, né? 14 anos eu já estava namorando, né? Minha mãe só dizia que não podia, mas não dizia por quê. Eu acho que uma dica aí aos pais, né? Olha aí. Não pode, mas por que não pode, né? Existe o limite da gente descobrir, mas falem, não pode, porque vai se abrasar, você vai desenvolver um sentimento, umas sensações muito precoces que vai lhe prejudicar lá na frente, né? Você não vai casar, tudo mais, mas graças a Deus, embora eu fui muito ferida na área sentimental, mas o Senhor utilizou isso mais pra frente, eu acho que vocês vão perguntar. Então eu sempre fui ali. As professoras me procuravam muito para eu procurar um neuro, para eu procurar uma psicóloga, mas hoje a gente ainda tem aquele receio de procurar, né? Não sou doida, não. E eu não, minha mãe também, por também não entender tudo mais, leiga no assunto, não me levou. Até hoje eu tenho dificuldade na leitura, né? Elas diziam que eu tinha dislexia, que era para eu ir para as psicólogas, procurar a pedagoga e um neuro para dar o diagnóstico. Eu já tive professores que me levavam para assistir filmes, para elas, para eu me ver naquele filme. Tem um filme que fala de um menino dislexo indiano, e ali eu falei, meu Deus, porque eu confundia a letra, até hoje eu confundo as letras, né? Para mim tem o mesmo som, P, B, D, T, e eu tinha muita dificuldade na escola, eu sempre me achei muito, vou falar a palavra, burra, né? Uma palavra bem pesada, mas eu me sentia muito incapaz, né? De tudo. O que me ajudava era mais o meu jeito, né? E aí acabou indo a minha infância, mas eu fui, na verdade, eu cresci com essa incapacidade, com esse medo, diante do que acontecia dentro da minha casa e do diagnóstico que algumas pessoas
falavam sobre a minha incapacidade de leitura, capacidade de escrever, capacidade de entender. Tanto é que as provas da minha sala todo mundo era igual. Para mim, a professora fazia ela oral, isso, porque tipo dó eu sentia, né? Mas que bom, né, que você conseguiu ter uma professora que teve esse entendimento, de tipo assim, foi boa, né, pra você, porque a gente sabe que hoje muitos professores acabam não se importando tanto, tipo, você não sabe, você que lute, mas aí a prova você deu muito uso, uma criança não tem essa percepção de, poxa, vamos ajudar, né? Isso mesmo. Que legal. Então, aí acabei assim, terminando o ensino médio, mas assim, eu não conseguia interpretar um texto. Não conseguia. E aí eu falo, foi a boa mão do Senhor mesmo que hoje eu consigo. Hoje prega, dele. Gente. Hoje prega. Cantora, olha aí. Severino quebra galho, né? Eu falo. O que vier a mim, né? Verdade. Eu acho que é essa disposição, né? Porque é engraçado, a gente te vendo, ainda mais com a sua alegria, quem imagina desses medos e dessa incapacidade? Ninguém imagina isso. Quantas mulheres por conta da força, ela inspira, sim. né? Então a gente nem pensa que verdade. nunca passou isso. Pra mim pra mim também pessoa. Mas a gente não conhece, né? Só verdade. Deus mesmo. E é bom que hoje com podcast, né, eu tenho certeza que talvez muita gente vai assistir e vai se identificar, poxa, eu posso ter uma incapacidade, mas eu não vou deixar que isso me domina. Exatamente. Eu tenho uma força, eu tenho a minha alegria. E com ela eu vou enfrentar, eu vou embora. Exatamente. E é o que a gente vê que você fez, né? Eu realmente posso ter um déficit. Eita, fui falar difícil, falei certo. Né? Enfim. Posso ter uma dificuldade, mas eu tenho também minhas forças. Não olhar só o negativo. O negativo, porque às vezes eu acho que até a depressão acaba entrando nisso, né? Às vezes a pessoa vê a dificuldade. Nossa, realmente, eu não sei. Oprimindo, né? Aí, que nem você falou, né? Realmente, uma palavra pesada, eu me sinto burra. E aí a pessoa coloca isso, né? E como pronto, verdade, se fecha. E aí, quem vê de fora, às vezes não tem essa sensibilidade das professoras de vou ajudar. E a pessoa se tranca e acaba entrando na depressão. E aí o inimigo também, né? A gente sabe que é problema emocional, que precisa ser tratado, mas a gente sabe que o inimigo ele também... Ele não vai deixar de ter oportunidade, né? Ele sabe... Aproveita. E aí a gente acontece com muitas adolescentes. A gente tá até conversando aqui nos bastidores, né? Infelizmente, pela questão do apoio dentro de casa, às vezes não tem aquela sensibilidade, não é porque é ruim, porque às vezes também seus pais também não tiveram esse problema. Exatamente. E aí você vai potencializando aquilo que você não pode fazer, né? Aí você vai potencializando e se limitando. Não vou, você não se desafia. E aí o inimigo, ele acha essa brecha, e entra, e ali ele faz com que o jovem, a adolescente, a criança, ela se sinta inútil. Mas eu louvo a Deus, porque por mais que as pessoas falam tanto mal da igreja, mas a igreja, ela é um organismo que ela inclui tanto a gente. Todo mundo. Sim, é verdade. Ela inclui o jovem, né? Por mais que seja de outras denominações, outra forma, né? Não é assembleia igual a gente, outras, mas a igreja, ela tem esse papel, né? De incluir. É verdade. Cabe todo mundo. É muito, muito bom, assim. Então, a igreja, se não fosse a igreja, os irmãos, o meu convívio na igreja ali, eu acho que eu estaria muito mais limitada do que eu estava na época, assim, da adolescente. Eu tava até assistindo um podcast, o Thiago Brunet, se eu não me engano, que falou esses dias, que a igreja é o único lugar que todo mundo é igual. O pobre vai sentar junto com o rico, o, sei lá, que tem um defeito vai sentar com o outro que aparentemente talvez não tenha um defeito ou uma dificuldade, às vezes uma deficiência, vai sentar junto. Exatamente. E é isso, e a gente vai... A igreja é esse lugar, né? Então, às vezes, a gente não tem isso, tanto na escola, às vezes a gente sabe que tem a questão do que a gente tá falando do bullying, a gente tem as diferenças, e na igreja não, né? É o lugar que a gente consegue sentar todo mundo junto e se manter unido. Ou deveria ser, né, gente? A gente sabe que... claro que todo lugar tem dificuldade, né? Mas é o lugar que foi criado para isso, para inclusão, para aceitar todo tipo de pessoa, de qualquer tipo de raça, de cor, de língua. Sim, podem falar o que for da igreja. Tem, óbvio que tem. Nós somos doentes, né? Deus veio para nós. Sim. Mas eu acho que a igreja é muito mais, guarda mais você do que lá fora. Com certeza. É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Aline, a gente estava falando de bullying, né? Você sofreu bullying?
Olha, É porque essa palavra é nova, né? É nova, bullying, né? É Essas nova. coisas de inglês. Eu falava bullying. Eu falava porque não, sei no final eu falava bullying, mas agora eu tô É chique. bullying. Agora, olha como ela Hoje tá a gente chique. sabe associar, né? Mas antigamente Quem não sofreu bullying, Quem mulher? nunca, né? Nossa, A gente eu até sofri, ria aqui no meio gente. do povo, mas depois, minha filha. Até hoje, às vezes a gente carrega algumas coisas que foram Mas que legal, foi exatamente. dito e você acaba dizendo, não, isso eu sou isso, mas foi porque falaram tanto que você Sim. acaba pondo na sua cabeça que É você verdade. é aquilo. Então, eu sofri a bullying da minha casa, minha filha, meu pai. Ai, Jesus, até hoje. Mas é assim, a gente sofre. Mas assim, por conta de onde você veio, a sim, sua... bom lembrar. E pois, mulher. o seu sotaque, Aqui, né, gente, também. aqui o povo... porque eu vim em Pernambuco, até hoje o meu sotaque permanece. Porque verdade. o povo fala do meu sotaque, mas quando mais falava, eu falo assim, não vou perder minhas raízes, né? Sim. Mas eu chorava, porque lá em Pernambuco, sertão, e ficava zoando o tempo todo, né? Oxente, manhã, né? Tudo mais. Mas foi levando. Antigamente você resolvia o bullying, sei lá, às vezes eu, por exemplo, brigava. Não, eu entrava na onda. Eu Eu já bati no menino na fiz- escola. Aí, ó, tá vendo? Valente, E eu gente. esperava terminar a aula no fundo, Rapaz. acabar, sair fora, sair Mulher, lá fora. mulher. E eu desci. Olha lá. Pra Vai. despistar a Então. diretora, né? Que aí pelo menos diretoria. Na rua é melhor, né? Aí, mas também nunca mais ele mexia comigo, Pronto. porque Tá era vendo? É isso aí. difícil. Olha Mas aí. hoje ficou muito mais sério o negócio, né? Não. Hoje as Hoje pessoas... Hoje as Não. pessoas, mais a questão, não é só a aparência mais, né? As pessoas que invadem, parece que invadem a alma. Ele né? uma Ele coisa Ele aproveita, humilha, né? humilhação mesmo, assim. verdade. Mexe com a autoestima, né? Mexe Sim. com é bem complicado mesmo. Sim. E hoje a gente vê até gente da igreja, né? Jovens, que nem a gente estava conversando aqui antes, de jovens de dentro da igreja mesmo, sofrendo isso calado, né? Calado, E às exatamente. vezes, aqui você falou da igreja, a igreja é o hospital, né? A igreja é onde a pessoa vem para poder ser curada. Né? Exatamente. E às vezes eles não se abrem. Né? E aí a importância do trabalho de jovens, de adolescentes. Sim, Sim, eu amei é o trabalho verdade. de vocês. Parabéns ao diretor, líder, pastor e toda a equipe. Obrigada. Porque eu trabalho muito assim na minha mente que a igreja ela tem que se preparar com estratégia de guerra, né? É verdade. E cada tempo que se passa, a igreja ela tem que utilizar essas ferramentas porque o tempo é outro. Sim. O tempo não é, a escola que eu frequentava há 16, 10 anos atrás não é mais a que a gente atual hoje, né? Então a gente também tem que utilizar as nossas armas. Então olha esse trabalho, né, que os jovens têm acesso aí na internet. E vocês falam abertamente de vários assuntos que às vezes não temos tempo e nem dá para falar num púlpito, né? É verdade. Então eu acho muito importante da gente se levantar com estratégia. Então eu amei assim. E é por isso que tem isso, pra gente falar de bullying, falar de sexualidade Sim. e tudo mais. É muito importante. Todos os Eu assuntos, tô é muito. verdade. Sim, verdade. É importante mesmo. Inclusive, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. O tema, vocês vão ver que a gente sempre tem um tema, né, no banner. E a gente colocou o tema, uma jornada de fé e obediência. Eita, que lindo. Por quê? Gente, pra quem acompanha a Aline já há bastante tempo nas redes sociais, sabe que ela é sempre muito aberta. E eu acho que tem até um destaque falando sobre isso. A questão da carreira dela profissional. E aí, quando a gente vai entrar nesse assunto agora, que ela vai falar um pouquinho sobre a carreira profissional, a gente vai ver que ela precisou tomar uma decisão. E ela precisou decidir se ela obedeceria à voz do Senhor ou não. E isso, obviamente, essa decisão de obediência envolveu a fé. Porque o futuro estava nas mãos do Senhor. Claramente, ela não podia ver o futuro, mas ela decidiu tomar uma decisão e seguiu o que o Senhor tinha pra ela, mesmo sem saber o que aconteceria no Gerou futuro. umas consequências, né? Exatamente. Então ela vai falar agora um pouquinho sobre isso. Eu quis explicar aí o porquê, o tema, né? E aí agora a gente vai entrar nessa questão, que é a questão da missão. Quando fala em missão e missionário, eu já ligo a Aline. Ai, Então meu já Deus. vem isso na cabeça, né? Ainda mais na nossa área jovem. É difícil a gente ver jovem com essa veia de querer estar à frente, de querer servir, de querer fazer. E aí quando eu digo isso, eu digo nessa questão de ir pro sertão mesmo. De abrir Porque mão, querer né? estar aqui em São Paulo, Exatamente.
fazer. Ela até, eu acho que comentou um pouquinho sobre isso, essa questão de... Ela fez uma viagem internacional, vocês devem ter acompanhado. Ir pra Londres, pra Paris, pra países assim, né? Todo mundo quer fazer a missão, né? Mas e lá no sertão? Quanto tempo ela tá nesses bastidores da missão? E aí hoje quem vê, talvez na rede social, a Aline bem, a Aline casada, a Aline em Londres, aí julga, mas não sabe de onde veio, não sabe o que passou para chegar até onde ela está hoje, né? Então, vamos lá, entra ela, vai falar um pouquinho sobre como foi essa decisão dela, né? Eu me emociono, né? Vou me segurar aqui para não me emocionar, assim, chorar. Pode chorar, pode chorar. Eu sou muito escandalosa, minha gente, misericórdia. Até pra chorar? Pra tudo, meu, intensidade total. É sanguínea, né? Ela falando na questão, né, de ninguém sabe os bastidores, né? E o tema, jornada de fé e obediência. Hoje, mais madura, eu entendo que a fé, ela não é um sentimento. Embora eu não sabia, mas eu praticava sem saber. A fé, tem dia que você tá triste, mas você tá com fé. Porque, um exemplo, tô muito triste, mas eu sei que Jesus é o meu Salvador. Eu tô duvidando, mas eu creio na promessa, né? É um paradoxo assim, mas no fundo, é ali que é a verdadeira fé. Quando o seu sentimento não tá respondendo aquilo que foi liberado por Deus e você tá totalmente fora daquilo, o cenário que você vê diferente daquilo que Deus liberou. Então, meninas, minha história, ela é muito... Eu digo que Jesus fez comigo algo que é muito diferente. Eu não sei nem muito explicar. Mas eu fui indo, eu fui fluindo no Senhor. Eu me vi em uma situação fechada, a área sentimental, que foi a área que eu mais fui machucada e ferida pela precipitação. Não foi porque Deus, né, queria isso para mim, porque... Paulo vai dizer a Timóteo, sede exemplos para os fiéis, não é para as pessoas do mundo. Porque ser exemplo para a pessoa do mundo, você tem que ser exemplo para os de dentro. Então, assim, essas situações que eu me precipitei me levaram a consequências dolorosas. Porém, pela estratégia que Deus me dava e por eu conhecer o poder da oração, meu caminho era aquele. Então, todas as vezes que eu sofria, os meus joelhos estavam no chão, sem saber orar, sem saber nada de Bíblia, sem saber muita coisa, pelas minhas limitações, eu estava ali orando. Eu dizia, Deus, eu não sei escolher, escolhe para mim. Então, as dores, as dificuldades me faziam ir para o círculo de orações, me faziam... estar ali no meio daquelas irmãs. Toda dor na área sentimental, eu estava no meio das irmãs. E o céu me pegava naquele jeito. E eu comecei o chamado em 2016. Em 2016, eu estava no meu último trabalho. Eu tinha vindo de uma multinacional, Ambev, que é a dona aí da cervejaria, a terceira maior cervejaria do mundo. Então, eu tinha todos os planos que você imaginar. Eu era muito viva, muito intensa. Então, por mais que eu tinha essas limitações, eu pensava assim, eu tô aí nessa empresa, eu sou jovem aprendiz, eles pagam 70% da faculdade após eu fazer, né? Uma idade certa. Eles queriam me emancipar, porque eu tinha só 17, ia fazer 17, eles queriam me colocar me emancipar para eu ficar como funcionário ali da empresa. Então, eu tava... vou fazer a minha faculdade, vou fazer tudo. Nunca que eu imaginei que eu seria alguém que levaria a palavra de Deus. Nunca, embora eu sempre solei na igreja, sempre ajudei a igreja, mas eu era uma jovem comum, eu costumo dizer. Ali no meu canto, de boa. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo, quando eu cheguei. E eu era dos jovens. E aí começou o chamado, aquela guerra interna. Isso você estava com quantos anos? 17 para 18, né, ali, aquela guerra interna. E quando eu saí desse emprego, eu comecei a frequentar os círculos de orações. E sempre louvava na igreja, sempre gostei dos hinos pentecostais e tudo mais. E aí começou a surgir convite nos círculos de oração. Vem louvar aqui, vem louvar aqui. Quando eu vi, eu não colocava os currículos para trabalhar, porque eu saí da empresa. Nisso que eu saí dessa empresa, todo mundo me elogiava dentro da minha casa. Nossa, quando eu estava nessa empresa. Nossa, você está numa multinacional, você é nova, você tem uma carreira, minhas tias, a família inteira. Uau, mas de repente, o Deus que
tem até um livro aqui que destrói sonhos. Mas os meus sonhos, que não iriam me levar a um final e um futuro abençoado. E glória a Deus que Ele destruiu esses sonhos. E ali o Senhor, Ele começou a ministrar meu coração. E quando, na verdade, eu fui... Ela não tem como ficar mais com você, planos de Deus. Fiquei muito angustiada, vim fazer sua rescisão, tudo pegar, assinar. Eu tirei um cochilo, eu acordei cedo, mas era para estar lá 9 horas da manhã. Eu tirei um cochilo que quando eu estava dormindo, o Espírito Santo de Deus me levou a uma visão, um sonho. E o sonho, qual era o sonho? Eu acordava assim, era uma luz, um homem de branco, eu não vi o rosto dele, era muito claro. E ele pegava a minha mão, e quando ele pegava a minha mão, ele me levava para um culto. Uma igreja muito grande, muita gente no altar, e ele entregava um microfone em minha mão, e eu devolvia para ele. E ele colocava na minha mão, eu devolvia para aquele homem. E teve uma hora que ele pegava o microfone e ele dizia, é isso que vai te fazer feliz. E eu falei, meu Deus, acordei e tudo mais. E ali eu ainda não entendia, nunca que eu imaginei que eu iria ser uma ministra do Evangelho de Deus. E aí eu fui indo, nada dava certo, colocava currículo, todos os dias eu colocava currículo, veio os bombardeios da família por não entender que eu estava ali, era todos os dias círculo de oração. Onde tinha círculo de oração eu ia, campanha, de manhã, consagração, eu vivia nesses lugares. E aí quando foi em 2016 eu fui para um círculo de oração na igreja, e quando eu estava lá, eu recebi a oportunidade. Essa moça que está ali, sempre era assim. Eu ia, louvei, e ali a irmã me fez um convite, eu quero lhe levar para Santa Catarina, você vai comigo? Eu falei, se minha mãe deixar, eu vou, irmã. E ali minha mãe não deixava, medo, pra eu ir sozinha, tudo mais. Mas até que eu fui. Quando chegou lá, começou, né? Louvando, aí cantei no Bom Samaritano. E Deus começou a levar. E até então, na minha cabeça, eu ia ser só cantora. Só que havia uma crise muito interna dentro de mim. Eu sempre pensei que era só um tempo e depois eu ia voltar a trabalhar. Eu pensei que era só um tempo de prova. Pensei que era só um tempo que Deus permitiu ali passar, mas eu ia ser comum. Eu ia trabalhar, eu ia estudar, eu ia ter um dinheiro bom, eu ia pegar a condição, eu ia pegar o trem, eu ia ter aquela vida que eu planejava. Mas, de repente, aquela crise interna tomava conta de mim. Eu ia para as igrejas e Deus dizia, eu sou o teu patrão. E aí surgiu, dentro disso, das minhas agendas, que eu ia viajar, Deus permitiu eu ficar na casa das irmãs. E não julgo ninguém por isso, mas o meu ministério ele foi diferente. Tinha irmãs que eu cantava na igreja, a irmã dizia assim, fique aqui mais um dia na minha casa, e chegava lá, a gente fazia campanha, Deus salvava o marido, aí eu voltava não mais como a cantora do congresso, eu voltava como alguém para fazer missão. Assim foi em Pernambuco, assim foi em tantos outros lugares. O começo foi assim, foi fluindo. Porque se Deus me antecipasse das coisas, eu sou muito ansiosa, né? Eu não iria, eu diria que não iria de jeito nenhum. E até que antes de eu sair também da empresa, eu tive, só falar isso aqui, eu tive essa experiência. Eu tinha muita crise de ansiedade, tudo mais, por conta de não conseguir o emprego. E ali, naquele momento, essas crises que na época ninguém sabia muito bem, passei por todo tipo de exame, o médico disse, você tem ansiedade. E eu lembro que eu fui no Tidicetuba aqui de São Miguel, o médico me medicou com dipirona, e eu fui pra sala e eu comecei a passar mal, muito mal, muito mal. E era como se eu fui desfalecendo. E eu tive uma visão, assim, da minha alma saindo do meu corpo. Quando eu vi aquela alma saindo do meu corpo, eu vi um monte de médicos entrando na sala. E eu tinha noção do mundo físico e do mundo espiritual. Eu vi que Jesus estava me guardando. E eu lembro quando eu era criança, que o Senhor falava assim, eu tenho algo contigo. E a gente pensa que o tempo de Deus é o nosso. Assim. 1000 anos para Deus é como se fosse agora. É verdade. Eu, criança, para Deus é como se fosse agora. Então Deus chegou na minha vida dizendo assim, chegou o tempo de eu te utilizar. E aquela coisa, eu via meu corpo e eu vi. Porque Deus dizia, e tu é escolhida minha. Porque se não fizeres a minha vontade, eu abro a cova e te levo, mas eu não te perco.
E ali eu vi a minha alma e eu tive essa noção. E eu disse, Jesus, me perdoa. Hoje eu vou fazer a tua vontade. Mas na minha cabeça fazer a vontade de Deus era santidade, estar ali na igreja e tudo mais. Nada questão de chamada, de itinerância. Nem sabia o que era isso. E aí eu voltei pro meu corpo. Eu vi que o médico falou, quase você ia morrendo. Você tá com um batimento cardíaco muito acelerado, a pressão caiu muito. E ali eu acordei e minha mãe entrou pela porta e ela disse assim, olha, eu abri um versículo e Deus está mandando você fazer a vontade dele. Meu Deus. E eu falei, meu Jesus, tudo confirmando. venha cá. Será que ele vai me tirar relacionamento? Será que ele vai me tirar trabalho? E realmente, primeira coisa, Deus falou, quebra esse noivado. Porque às vezes nem sempre o que é de Deus pra gente. O rapaz é cristão hoje, tem a vida, mas não era de Deus pra mim. Né? Não era pra mim. Não é que ele é errado. Não é que ele é errado. Então a gente só pensa no agora, mas Deus, ele vê o nosso futuro. Ia me prejudicar ministerialmente. E ali eu voltei e eu lembro que eu tava muito rebeldezinha, sabe? Tomara que caia ali. Eu fui sentar e esperar o médico passar a receita. E Fala, Deus. Aí, enquanto eu esperava o médico passar a receita... Pode falar? Não? Quando eu esperava o médico passar a receita, o céu me deu a receita. Chegou um homem com roupa de cozinheiro, ele estava ali, ele entrou com chapéu de cozinha, ele entrou, um negão de 2 metros de altura, minha filha. Olhou, cadê a menina? Cadê a menina? Apontou pra mim, você, uma autoridade tremenda. Deus. Você, ele disse, da planta dos teus pés até a tua cabeça, quem manda sou eu. E Deus manda eu te perguntar, se eu te levasse hoje, o que tu tinha para me oferecer? Ali o temor se apoderou de mim. Aquela roupa que eu tava, eu falei, isso não encaixa mais o que Deus tem para mim. Meu Deus. Aquele pensamento que eu tava, eu falei, Senhor, eu fiz agora um pacto de aliança contigo. Eis-me aqui. Tire tudo, só não tire a tua presença. Aleluia. Que eu perca tudo, Jesus, mas que eu não perca a tua presença. E me ensina a te amar. Porque, sabe, Salomão, ele diz assim, o temor é o princípio de toda a sabedoria. O jovem que teme ao Senhor, meu filho, o resto é detalhe. O sangue pode dar na canela de sofrimento, de luta, de guerra, mas ele renuncia porque ele ama a Deus. Ele ama ao Senhor. E ali o Senhor começou. Aí eu saí do Tio de Setuba, entrei no ônibus. Quando eu entrei no ônibus, o rapaz que estava vendendo as balas entrou. Ele olhou para mim e disse, que brilho a sua filha tem, moça, irmã? Que brilho é esse? E eu disse, eita, Jesus já começou a trabalhar, né? Falei, que é isso? Que coisa é essa? E pronto. E foi indo. Quando eu vi, eu não me contentava mais só estar ali louvando nos jovens. Eu comecei a ministrar nos trem, não era uma ministração, era algo bem rápido, eu comecei e foi indo. E um detalhe que você falou da sua mãe, né? Então, essa experiência que você passou serviu para sua mãe ter mais segurança, né? De te liberar, porque também ela tinha esse medo, né? Problema. Minha mãe, ela até hoje é diagnosticada com síndrome do pânico. Então, não é que ela foi uma mãe ruim de não entender. É um medo. O mundo que a gente vive é muito perigoso, né? Mas, com o tempo, hoje ela aceita. Hoje. Mas antes ela tinha muito medo. E não era por eu não trabalhar. É o medo de eu sofrer. O medo, né? É muito difícil você ver uma mãe dizer, eu quero que meu filho seja missionário. Hoje os pais, ele preparam o filho para ser advogado. Hoje os pais preparam o filho para ser tudo, menos, às vezes, um missionário. É verdade. E esse contexto de questão de, missionária porque vai no sertão. Não, eu sou missionária porque um missionário, a partir do momento que você aceita Jesus, você é um missionário. O missionário, a palavra missionário é enviado, aquele que tem uma missão. Que leva a mensagem. De levar uma mensagem. Então, nós somos missionários. Sim. Só que cada um atua em um lugar. Vocês estão fazendo missão, né? Só que cada um atua em um lugar. E Deus, ele me chamou para isso. Então, eu não me contentava mais só ficar em igreja. Eu queria sair. Era uma chama muito forte. E todo o meu sofrimento, frustração, eu sempre joguei na disponibilidade para o reino. Então, era até uma das perguntas, né? Quando
você começou a pregar nos trens, nas ruas. E por mais que você tinha esse desejo, você nunca parou pra pensar assim, será que alguém vai mandar eu calar a boca? Será que alguém vai... Ou aconteceu alguma situação assim, de alguém falar, meu, fica quieta, menina, ninguém quer ouvir, a gente tá aqui no trem. Aconteceu alguma situação assim? Ou até mesmo ao era? contrário, né? De alguém aceitar Jesus, ou até mesmo também, ouvir ali sim, a é sua verdade. Então, como eu havia dito, né? Eu era tomada por muitas frustrações, perca dos sonhos. Eu ainda não entendi o porquê acontecia aquilo. E ali, às vezes, dava crises em mim, dessa crise interna, porque Deus me chamou. E eu saía de casa, e eu ia pro trem ali, entrava no trem, e eu senti um desejo enorme de falar de Jesus. E aí eu levantei, eu não sou uma pessoa vergonhosa. Então eu levantei, eu falei, eu preciso falar de Jesus para vocês, eu quero só deixar um versículo. Eu deixava o versículo e sentava. É claro que foi aperfeiçoando, né? Mas a chama tomava conta do meu coração. Jeremias 29, ele diz assim, por mais que eu diga que não queira falar mais do seu nome, mencionar o seu nome, é como um fogo encerrado em meus ossos, né, que não consigo mais contê-lo. Então era uma paixão tão grande. Quando a gente está apaixonada, a gente é inconsequente, né? E a paixão, o significado da etimologia, o original de paixão, remete ao que? A alguém disposto a sofrer o sofrimento. A gente tem a paixão como algo preocupante, mas a paixão é algo bom, principalmente quando a gente é radical, né? Para a obra do Senhor. E ali eu levantava e todo mundo calava, olhava assim, uma menina, tipo 19 anos, né? E aí com o tempo eu fui tendo outras estratégias. Eu chegava no trem e falava, mãe, depois eu ligo para a senhora, tá bom? Aí mãe, o povo é de outro lugar, já vai olhar, olha que manha. Aí eu, eita, aproveitar que vocês estão olhando para mim, eu quero deixar uma mensagem de apenas alguns segundos, abre o seu coração e fica com a mente ligada. Eu falava um versículo, eu dizia que o que o olho não viu, a mente humana não imaginou e nem subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, para aquele que crer nele. Será que você está crendo no Senhor para ter algo bom, para ter algo... Eu ia falando que Jesus voltava e saía, metia o pé, porque se o guarda visse, ele ia me pegar. Ele mudava devagar. Aí já aconteceu de parar, tudo mais, né? Sim. E aí eu ficava de boa assim, fingia que ia calar, mas depois eu falava. E ao contrário de alguém aceitar aquilo e chorar, às vezes, se emocionar com aquilo? Já tive muitas experiências no trem, de criança que estava vindo da casa de câncer, e ali, aí eu saía da estação, a mãe vinha atrás, ora pela minha filha. Eu já tive experiências grandiosas assim, né? Voltando um pouquinho da questão do trabalho, quando eu estava saindo do meu trabalho, eu estava ainda, meu Deus, o que o Senhor tem comigo? Eu entrei no trem e eu estava com uma pasta ali, eu ainda insisti, tá? Depois desse processo que Deus falou comigo, da planta do teu pé, tua cabeça, eu insisti em trabalhar, eu trabalhei na empresa, numa multinacional também. Eu sempre fui boa, Deus sempre me abençoou, mesmo que não era o propósito dele, eu sempre entrei em trabalho bom e tudo mais. E ali eu peguei aquele trem, eu tava sentindo muita dor, e eu senti o Espírito Santo dizer pra mim, você tá com endometriose. E eu ouvi, se Deus tem, cada um Deus tem um mistério, mas comigo Deus me apertava quando eu não fazia a vontade de Deus, até hoje. E Deus dizia assim, tu vem pelo amor, vem pela dor. Vem por navio ou vem na boca de uma baleia. Da vida, né? Eu tive que vir na boca da baleia. Meu Deus. Eita. Eu vim na boca da baleia, porque... E ali eu sentia aquelas dores. E eu dizia, misericórdia, Jesus. Eu entrei nesse vagão. Quando eu entrei nesse vagão, tava tendo um culto. Olha. E aí, um rapaz olhou pra mim, eu tenho esse vídeo até hoje, porque depois ele mandou uma mensagem pra mim, ele tinha filmado. Olha. E eu não tinha noção do que era receber uma agenda, eu não tinha nem isso. Alguém me chamou pra cantar. Não tinha, era só na minha igreja ali. E eu falei, eu vou cantar. E eu cantei aquele hino. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém. E as minhas lágrimas começaram a cair. E diz assim, né? E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Ele é suficiente. E eu cantava e ministrava para mim mesma. E ali o vagão inteiro começou a chorar. Meu Deus. A chorar. E ali eu falei, Jesus,
eis-me aqui a partir de hoje, porque a minha incapacidade de não saber falar, de não saber me comportar, Jesus querido, apesar de tudo, eu estou disponível, né? E disponível. Então eu vi as pessoas ali, elas não estavam se importando com se eu falava bonito, se eu cantava bonito, mas sim a minha disponibilidade. Então eu já tive muitas experiências assim, sabe? Especiais, no trem, ônibus também. Então Jesus foi marcando. E eu era fora da caixinha das pessoas ao meu redor, porque as pessoas queriam muito a itinerância, nada contra. As pessoas queriam muito a questão da oferta, né? E Deus, um propósito, a intenção era boa, mas a prática era boa, mas a intenção era errada, e eu tinha muito medo, muito temor. Eu fui para um lugar que ninguém queria ir. Eu fui, aquilo ardia no meu coração. Eu tive muitas experiências, cá. Eu ficaria aqui o dia inteiro falando. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer perguntar alguma coisa, amiga? Pergunta, ela tá meio caladinha. Tá calada. Quando ela vai falando, eu vou... Ela lembra e esquece. É a gravidez, gente. É os hormônios. São os hormônios. Vocês podem me interromper, tá? Que eu paro na hora. Pode ficar Não. tranquilo. Não, Quando eu tá. lembrar, eu vou... Não, sabe por que eu perguntei? Foquei mais na questão de se alguém te parava no trem e tudo. Porque às vezes eu tô no metrô indo trabalhar e às vezes eu, tipo assim, às vezes eu tô ouvindo algum louvor ou alguma coisa. Às vezes quando vê aquele negócio, tipo assim, sei lá, é porque hoje a gente olha assim as pessoas e a gente parece que percebe que alguém tá tão triste, que precisa tanto de uma palavra de Deus mesmo, sabe? De um abraço, um versículo. E às vezes eu fico pensando, o que o versículo não pode fazer na vida de alguém? Muita coisa, né? Verdade. E Já aí, aconteceu comigo também. então, e às vezes isso age aqui dentro de mim, só que eu não, velho, levanta alguém aqui pra levar uma boca, eu não sei nem, Contrário eu dela, morro eu de, tenho então, Não, mas eu tenho isso vergonha, medo, é tudo misturado, Ô, gente. Cássio, começa verdade. assim, ó. Coloca o fone e começa a cantar alto. Sabe que eu já pensei isso, Até e hoje, uma vez o pastor Francisco uma das falou minhas isso. uma das minhas estratégias é isso. É boa? Eu canto quando eu tô com vergonha, porque tem lugar, exemplo, eu fui agora pra Londres, eu tinha vergonha. Eu sei que, mesmo que tenha um monte de inglês, mas não é sobre a língua, é sobre a unção, que eu acredito nisso. Eu começar a louvar, alguém pode aqui e tal. E eu tava com vergonha e eu utilizei de mensagens em inglês, naqueles Aí eu vi que panfletinhos. você postou. Eu dava pra pessoa, pros Sim. mendigos, né? E tudo mais. É. Nem a língua eu sei falar inglesa, mas o inglês eu falava. Nesse sentido. É. Então, eu Então, acho que dá você que é estratégia, tímido, né? peça a Deus estratégia. É estratégia. Nem que você jogue ali e saia correndo. Eu acho que eu vou fazer isso quando é vontade. Fugir. Não durma sem falar de Jesus pra Mas alguém. É verdade. Tem até um moço que normalmente ele entra sempre no vagão do trem vendendo coisa, né? E aí gente, todas as vezes que eu encontro com esse cara, ele fala lá da venda dele, aí do nada, tipo, ele para, tipo, ninguém vai comprar. Jesus te ama, viu? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí, tipo, ele começa a falar. E eu fico, tipo, meu Deus. Meu Deus, que legal. Coragem. E eu morro de medo de alguém falar assim, ô menina, cala a boca. E como eu pego sempre horário de pico, né? Então tá verdade. muito As cheio. pessoas querem dormir, né? Aí... Imagina às 6 horas da manhã. Não tacar o sapato em mim. Misericórdia. Aí eu tenho um pouquinho de vergonha e de medo. É. Mas admiro muito essa coragem. Quem sabe um dia Deus me deu uma estratégia. O cantar é realmente. Às vezes eu vejo, né, o pessoal cantando assim, música secular mesmo, tá no fone alto. E às vezes nem a intenção da pessoa é você ouvir, mas é porque ele não percebe que ele tá cantando. E ele tá ali e a gente já tá tudo assim, né? Tipo, ô amigo. Poxa vida. É. E eu sou do tipo, se eu tô lendo, eu não consigo ler com alguém falando ou cantando. Aham. Eu não consigo focar. Ou eu foco na música ou no livro. Aí eu já fico pensando, ai, vai incomodar, mas enfim. Deus um dia vai dar uma estratégia. É porque assim, cada um tem uma chamada, né? Paulo, ele diz, um foi chamado para ser mestre, outro, enfim. Então, assim, por mais que você não se encaixe nessa identificação de se levantar por medo, vergonha, tudo mais, mas você é útil em outra área, né? Que talvez É verdade. Então, Quando a gente cria experiência, a gente já vai sabendo que Deus te chamou, né? É. Então, isso mesmo. É tem uns verdade. que Deus faz ter experiência para aconselhar, né? Para falar. Isso, então, exatamente. então, É verdade. Fica na vocação que Deus chamou, né? Às vezes a verdade. gente, porque faz isso, é o melhor a se fazer. Não, cada um tem o seu chamado, cada um tem aonde trabalhar, né? É verdade. E é tudo mais. Tem esses caras que ficam pregando aí na série.
Eu acho legal. Loucão. É Ninguém verdade. entende às vezes nada, mas ninguém esquece daquele homem. É verdade. É verdade. Tem um Você não senhorzinho esquece. também, lá em Tem o Itaquera. Braz, eu lembro dele até hoje. Olha Eu aí, tava no tá Braz, vendo? Eu lembro a fisionomia E aí, consequentemente, do trem, eu ia muito pra velório. Sério? Meu Às vezes, Deus. quanto mais angústia eu sentia, mais fuga eram esses ambientes. Sério, mas você ia falar Uau. lá também pregar? Amo velório. Assim. Mas você ia assim, sem tipo, ninguém te Sim, chamava, meu por favor. Jesus, meu Deus, fala que é melhor. Não, sabe, Salomão, né? Fala que é melhor estar em uma casa de luto, né? Meu pastor falou isso essa semana. Nossa, que eu ia falar numa isso, festa. eu ouvi alguém falar isso. Eu gosto, não é pela morte, pelo que a pessoa tá passando, não, gente. Mas eu acho um ambiente maravilhoso pra pregar. As pessoas estão com o coração Porque aberto. Vocês só precisam, não sim, preciso nem falar muita coisa chique. É assim, porque verdade. Jesus te É o que ama. o pastor falou, a pessoa tá Jesus em é o teu reflexão, consolo. né? Para Reflexão. onde vai a tua alma? Chegue ele em alguém. Diga, para onde vai a tua alma, meu filho? Pode ser qualquer pessoa. Ele vai levar aquela palavra pro resto da vida. Então eu chegava lá, ficava olhando. Teve salas que eu olhava, entrava ali no cemitério da saudade, São Miguel. Entrava assim, tinha uma Família menina sozinha. Ela gritava, vó, me perdoe, vó. E eu entrei, fiquei ouvindo, né? Porque fiquei ouvindo ela. E Jesus vai direcionando. Meus amigos também já tiveram a oportunidade da glória descer num velório, a gente louvando assim. Ah, meu pai, quando prega em velório, é assim também. Sim, a Bíblia diz que boa é Não a adianta visão pregar do pro morto, cristão, né? a Tem que morte, pregar pra né? quem tá vivo. É verdade. A morte dos santos, né? E querendo Então- ou não, pra gente, por mais que a gente fica triste, pra gente é alegria, né? Sim. Lucro, né? Quem é cristão e quem não é. entende, é. Então a E gente aí tem quem que não ir. é, sim. Então é uma oportunidade. Verdade. A Bíblia diz que segue-se ao juízo. E é sempre, reflexão pra claro, todo mundo. né? Eu entrava, mas eu pedia permissão. É. A estratégia que Deus dava. Mas eu, até hoje, recentemente eu vim para São Paulo, infelizmente, para um velório de uma irmã muito abençoada que ministrou muito na minha vida. E ali, minha filha, eu e minhas irmãs de justiça começam a cantar além do rio azul, oh glória, lembrando do céu. E a gente começa a falar, Jesus está voltando ali. Os jovens que já querem aceitar Jesus, é o melhor ambiente, viu, minha gente? Fica a dica. Olha aí. É verdade? Vou pregar no cemitério. Próxima agenda. Mas o pior que é verdade. É um lugar que os corações estão abertos mesmo, então. Muito, Bora pro próximo tópico, então? Bora, que aí dá continuidade também. Vai dar à missão, continuidade, porque sim. o esposo dela entra aí também, né? Ai, Ah, meu Deus. E aí vai essa é a entrar no parte que eu quando quero começou a ouvir. pregar. Ei, Jafé! É Jafé. Oh, você, É Fefel, ninguém né? sabe o nome dele, é Fefel. Olha aí. A maioria das pessoas confunde o nome dele. Meu pai chama Rafael, lá. Jefité, Fetel, mas não fala o nome. A amiga tava Ah, hoje Jefité de manhã. hoje, E ela, Jefité, não sei o que ela, Jefité. Eu falei, amiga, quem é Jefité? É Jafé. Um nome muito diferente, né? A gente, verdade. ó, eu vou confessar, a gente queria ter trazido os dois, viu? Nossa, ia ser Gente, bem. ia ser não, show. ele viria comigo de boa, né? Até falei pra ela se a gente viesse. Foi. Poderia até vir de ônibus e tudo mais, mas como eu sou sozinha, e aí ele nós somos agora líder dos jovens ali na Eu Assembleia de vi Deus da nos Lapa, stories dele. na Lapa, Meu na verdade. Deus, lá. E aí aí tá tendo retiro, aí ele foi Sim. né, nos representar. Ou seja, gente, vamos voltar, né? Próximo, ó, já vamos deixar então agendado. vai sim, voltar. sim, em nome de Jesus. Já vamos deixar agendado. Então vamos para a Vamos, próxima Jesus. pergunta, né? Conta Bora. um pouco da história com seu esposo. Ai, como gente, tudo começou. Não, mas lembra que a eu falei história- que eu fui frustrada na área sentimental? O pai me honrou, minha filha. Ô, Glória, viu, Ô, gente? A Glória. recompensa vem. A recompensa A vez dos vem. humilhados ser exaltados chega. Pode demorar um pouquinho, mas chega. Eu não vou mentir, você é uma referência, tá? Seu esposo também. Eu Oi, lembro que eu gente, vim aqui obrigada. solteira, né? E você Foi. era jovem, casada e tudo mais. E eu lembro que eu falei, nossa, que lindo, né? Deus prepara um esposo assim, né? Porque eles dois se dedicam muito à obra do Senhor. Eu falei, Jesus, eu quero um esposo que se dedique à tua obra e te ame, né? O resto é... Mas conquista junto, né? nós conquistamos junto. E aí o Senhor, ele foi bondoso comigo. Olha só, vou tentar resumir, porque a história Não, conta é tudo, grande. quer saber? Não, conta tudo, tem tempo. Contar pode ir. tudo. Gente, Essa é a melhor parte, gente. Para. lembra verdade. que eu falei que Deus, tem pessoas que é de Deus, mas não é de Deus pra gente. Eu tinha acabado de vender uma missão. A gente precisa estar alerta, tanto antes da guerra como depois.
E eu vindo de uma missão, 4 meses no sertão, louca por Jesus, apaixonada em Real dos 4 Pneus, vivenciando experiências incríveis e terríveis com o Senhor, dependência de Deus. Já estava conquistando a minha identidade de dizer, eu sou chamada, se eu comer, se eu beber, pouco importa, eu quero Jesus, se minha família aceitar ou não. E voltada realmente louca por Jesus. E aí... Deixa eu só fazer um contexto. Nessa ida sua para o sertão, você ia direto ou não? Ou foi só uma única vez? Não, eu vivia lá, ficava 4, 3 meses. Chegava numa igreja para louvar, por exemplo. Numa das vezes, eu fui para uma igreja, era Bahia Sertão, que inclusive foi aonde... Ai, é muita coisa, calma aí. Eu fui para esse lugar, essa igreja, quando chegou lá, a irmã disse assim, no outro dia eu tava com os jovens, né, a recepção, né, da cantora lá, na piscina, os irmãos prepararam um churrasco. Oh, glória! Eu coloquei o vestido, short para pular na piscina, quando eu tava preparada para pular, uma irmã do nada apareceu, ei, uma irmã lá do culto quer falar com você. Eita. Aí eu peguei, voltei, ela falou, irmã, eu sou de São Paulo, eu tô aqui, eu vi você no congresso. A gente tá indo para o Caldeirão de José Inácio, Casa Nova, Bahia, e eu queria saber se você pode ir. Eu tava em uma cidade chamada Sobradinho, na Bahia. Aí eu falei, irmã, eu vou. Mas aí eu não vou poder mais, porque eu ia embora amanhã, de avião e tudo mais, mas eu vou ficar. Liguei pra minha mãe, eu vou ficar. Minha mãe, meu Deus do céu. Falei, mãe, fica em paz, eu tô no meio de mulheres de oração e tudo mais. Aí não tem como eu segurar, eu já tava com 19 anos, eu apaixonado por Jesus, eu falei, eu vou ficar. Aí ela me chamou e nós fomos de van até essa cidade. É uma cidade muito carente, tem um sertão brabo. Bem... E ali, qual era o problema ali? Ela era um bar, virou uma igreja, ela entregou essa igreja para uma certa denominação e abandonaram a igreja, os irmãos estavam abandonados, ela queria que nós fôssemos lá, ir nas casas desses irmãos e depois dessa igreja, algum ministério assumisse essa igreja. E fomos lá naquele lugar. E quando chegamos lá naquele lugar, eu fiquei 3 dias. Nós dormimos nessa igreja, uma igreja muito carente e tudo mais. Em um dia de evangelismo, à tarde, no domingo, eu já coloquei o grupo de igreja. O Senhor permitiu eu fazer o grupo das crianças. Eu ensaiei, evangelizamos de manhã. À tarde eu falei que tinha um ensaio para as crianças. Então já teve culto, tipo, na noite. E lá ficamos e eu ia direto. Aí apareceu viagens missionárias, eu acabava ficando. Lá em Sobradinho eu fiquei 4 meses na casa de uma irmã que falou, fique aqui. Aí eu fui pro sertão, que é tudo sertão. Né, tudo lá. Enfim, e aí voltando, né, pro assunto. Agora sim. Eu sempre fui precipitada na área sentimental. Eu costumo dizer, por que o jovem não pode namorar? Fale para ele, fale os prejuízos que isso causam e tudo mais. Eu não era a questão de, essa jovem é porque ela só quer saber de namoro. Não é, às vezes é carência, às vezes não tem uma figura paterna e ela vai procurar ali aquele refúgio em um rapaz. E é por isso que o jovem ele precisa entender seu propósito, porque ele é preenchido. Então eu estava preenchida, eu estava muito tal, mas a gente precisa ser vigilante, tanto antes como depois da guerra. E eu cheguei do campo missionário e tudo mais, Deus tinha feito muitas coisas, e eu fui com as amigas para um certo lugar, e ali todo mundo, você precisa namorar, já tá há 4 anos sem ninguém. Aí eu falei, tá bom, vamos dar essa oportunidade. Foi o último relacionamento que eu tive, e realmente eu não amava mais. A gente tem aquela questão de dizer assim, não, eu tô namorando, vou casar. Nem sabia de nada e tudo mais. E aquele rapaz, uma família cristã, mas infelizmente ele tinha coisas ocultas e muitas coisas assim que o Senhor foi me mostrando, e eu, por vergonha do que iriam falar, eu continuei aquele relacionamento. E houve um dia que eu fui no monte, estava sofrendo muito, aquele rapaz me fazia sofrer, o sentimento também de estar fora do que Deus queria, né? Antes de namorar, eu falo para as pessoas, eu me precipitei, mas ore, fale com Deus. Jesus, eu tô carente, fale. Jesus, eu tô carente, é tão bom ter alguém, mas que não seja, Jesus, para o meu querer, faça a tua vontade. E eu fui para um monte, eu não costumo ir, mas um amigo me chamou, umas amigas, e eu cheguei lá,
E eu falei, Deus, eu não sei escolher. Minha última tentativa, eu não sei escolher, escolhe pra mim. E eu sei que as pessoas falam que não tem profecia pra relacionamento. Eu também acredito que é uma escolha muito racional. Porém, eu falei, eu não sei. Não sei escolher, escolhe pra mim. A partir de hoje eu entrego a chave do meu coração ao Senhor. E se precisar, eu não quero mais ninguém, eu vivo só pra obra. E aí Deus, ele ouviu aquela oração. Deus ouviu. Quando foi em dezembro, quando foi em janeiro de 2020, uma amiga dessa igreja que eu fui em Sobradinho, ela toca sanfona, ela postou uma foto com vários jovens, mas o meu olho foi para o Jafel. E aí eu olhei assim, eu falei, nossa, lá na Bahia, mas lá não é sertão, e tem a cidade, tem igreja, que igreja grande. Aí onde eu ficava era o interior do sertão, mas tinha a cidade do sertão, né? E é muito diferente do que a gente pensa. Aí eu fui olhar ele, quando eu olhei, Deus sabe, eu não fui com intenção. Até porque eu estava vindo de uma frustração. Eu estava totalmente destruída, eu não queria mesmo. Mulher é mais isso, né? Tipo, de sofrer, aquela melancolia. E eu olhei, eu olhei. Quando eu olhei, ele já me seguia. Tipo, só estava seguido de volta. Quando eu olhei a página do menino, ele estava lá, lutador. E eu vi ele com as irmãs que eu vi em Sobradinho, as irmãs de oração mesmo, do círculo de oração. Falei, esse menino é crente? Não, mas ele tá com a irmã tal, as irmãs são uma benção. E tava escrito lá, da Assembleia de Deus. Eu falei, da Bahia não pode não usar nem bermuda? Isso tem alguma coisa estranha. Aí eu vi que ele tinha contato com as irmãs, aí eu mandei uma mensagem pra ele. Aí eu falei assim, Pai do Senhor, jovem, meu Deus, tu é daí, de Juazeiro, tal, do sertão. Ele, amém, irmã, estamos em uma grande obra aqui. Eu falei que Deus lhe abençoe. E tudo mais. E teve um dia que ele me mandou uma mensagem novamente. E eu vi que ele tinha curtido minhas fotos há 2 anos atrás, gente. Nossa. Meu Deus. Aí ele mandou uma mensagem pra mim, ele disse, Deus usou ele pra mim. Deus usou, falando que meu pai ia embora de casa. Deus usou ele totalmente, ele mandou um texto e falou dessa área sentimental, porque pra todo mundo eu ainda estava namorando, mas eu já tinha terminado, pela vergonha, né? Resumindo, ele mandou uma mensagem, eu falei, ô irmão, fique na sua, eu não quero mais saber dessa área não, meu Deus, eu falei, ignorante. Jogou um balde de água fria. Porque ele falando que Deus não estava no negócio, que tudo mais, e eu estava ainda, olha o que o inimigo colocou na minha vida. Mas não é pra eu ajudar ele? Será que eu tô aqui, eu vou voltar com esse rapaz para ele se converter de verdade? E namoro não é missões, né? Não é evangelismo. De 1000, uma consegue. Sim. Eu vi a Eixe lá falando esses dias, né? Que ela casou com um marido e ele era dependente químico. Ela diz, eu não aconselho ninguém. Então, assim, foi a misericórdia de Deus. Eu fiquei magra, pesei 57 quilos, eu tava na pandemia, tudo fechado. Olha, um processo tão difícil. E aí o Jafé apareceu. Aí teve um dia que passou-se os tempos, eu cheguei a ele e falei, olha, eu tava nessa situação, mas eu abri mão, meu pai saiu de casa, aqui tá tudo de pernas pro ar na minha casa, se possível, ore por mim. Ele disse, amém, minha irmã, eu vou orar. E eu passei o meu contato para ele. E ali, quando eu passei o contato para ele... aí, viu? Olha aí, ó. Quando eu passei o meu contato para ele, ele sempre mandava mensagem, Deus abençoe, não falava muito, mas ele mandava áudio orando. E ali eu falei, Jesus, eu preciso de alguém para orar, porque pandemia, tudo fechado. Minha igreja era uma igreja que não tinha nem 80 membros, então não tinha essa estrutura de ter live. Sim. Tava tudo muito fechado aqui, embora eu já tinha as agendas aqui, mas Deus providenciou. Deus, ele providenciou, ele cuidou dos seus, né? Sim. E ali teve um dia que ele falou pra mim, eu sigo a você há 2 anos já. Quando você veio pra Sobradinho, você cantou num congresso da mocidade, e meu primo tava lá, filmou e disse que, ele falou, né, abertamente, e disse que um dia ia casar com uma jovem como você. Olha aí, olha, meu filho, pare com isso, que eu não quero saber disso, né? Não, é como você, mas é mentira. Depois ele disse assim... É mentira, é mentira. É mentira. Aí, uma jovem, meu Deus, e essas frustrações me deram muita inferioridade, porque fui traída e tudo mais. Então, eu pensava assim, ninguém me ama, é mentira. Todo homem que se aproximar de mim é mentira. Todo rapaz, eu não acredito no amor. Eu chegava a falar isso, horas para Deus. Dentro da minha casa, estava acontecendo o quê? O diagnóstico, a estatística
de muita gente, divórcio. Mas meus pais já são velhos, mas aconteceu. Então, como que eu vou sonhar nessa área se além de eu ser frustrada, dentro da minha casa está acontecendo isso? Meu pai, a figura está indo embora. E aí eu peguei e falei, Jesus, Aí ele disse assim, vai conversar, vem. Eu fui percebendo a maturidade dele como homem. E eu falei assim, aí ele conversando comigo, ele me chamou, vamos orar, entrar no propósito, se não for da vontade de Deus, a gente está longe, não vai machucar você. E eu falei, achei ele bonitinho. Aí eu falei, meu Jesus. Mas eu falei, olha, eu sou muito frustrada, eu não acredito, mas se for da vontade de Deus, amém. E aí ele foi cuidando de mim, me ajudando muito. Ele ligava de madrugada, a gente orava muito. Eu cresci muito espiritualmente no secreto com o meu esposo, futuro esposo, né? E de repente ele falou assim pra mim, eu vou pra Saint-Sé, é uma cidade que eu queria que todo mundo conhecesse. Lá as casas ficam todas abertas. O Marco Feliciano, uma vez ele estava pregando, ele disse que nunca viu um lugar como Saint-Sé. As casas interior, sertão braba, as casas ficam abertas, as mulheres, você entra lá, as mulheres estão orando, as irmãs, são vasos, são profetas. O povo sai de muitos lugares para ir para Saint-Sé. Lá é um lugar de vaso. E o Jafé é dessa cidade. E ele disse, olha, eu vou ficar sem internet e tudo mais, vou indo atrás de uma resposta. Deus vai falar comigo e Deus vai falar com você aí. Eu falei, amém. Se Deus falar, amém. Se não, vamos parar com esse negócio, que eu não acredito mais. E Deus falou com ele, a história ele contando é muito linda. Deus falou com ele, usou uma pessoa que não ouvia para falar com ele. Nossa. E ele chegou lá e disse, não vou falar nada para ninguém. Quando ele chegou numa casa, a irmã, ela é bem velhinha, e ela disse, ele entrou, né, na casa, lá todo mundo conhece, tu tá orando com uma moça. E eu vi essa moça, ela é de São Paulo. E ela prega e canta. O Senhor manda dizer que vocês vão casar assim, ó, ligeiro. Olha aí. E a festa, vai ter festa e a lista quem vai fazer sou eu, o Senhor. E ali ele foi em mais 3 casas, né? Porque visitando, ele disse que não falou nada pra ninguém. E o Senhor foi falando pra ele, tudo mais. Aí ele acreditou, voltou. E eu disse, mas Deus não falou comigo. Eu falei, ele não falou detalhe que aconteceu. Ele falou assim, eu já tenho uma resposta. Aí eu falei, sim, mas Deus não falou comigo. Quando Deus não falar, eu não acredito mais não, meu irmão. Aí ele disse, espere no Senhor que Deus vai falar. Aí foi uma amiga não, hoje eu conheço ela. Ela queria muito me conhecer pessoalmente no Instagram. E ela disse, eu quero ir na sua casa. Aí eu falei, mulher, é pandemia. Todo mundo tomava banho de álcool naquela época. É verdade. Naquele tempo. Aí eu falei, minha mãe, eu não quero ninguém aqui não, eu vou morrer. Aí eu, não, vai não, mãe, deixa a menina vir. Ela veio. Quando ela chegou... Vou morrer. Quando ela chegou, depois que a gente conversou, ela entregou o envelope branco. E eu vi que era providência. Ô, glória! E ela disse, mas a resposta está atrás. Está atrás desse envelope. E era o mapa da Bahia, só escrito Juazeiro da Bahia, que é a cidade de Jafé. Porque profecia, a gente tem que ter muito cuidado, jovem, com profecia. Cuidado, muito cuidado. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. E ali eu falei, eu queria sinais diferentes que eu nunca imaginei. Eu quero sinais. E Deus foi falando, e a gente distante, até que eu falei pra ele, olha, eu não quero namorar. Já namorei, quero casar. Porque se for da vontade de Deus, Deus vai fazer. Aí ele falou assim, tá bom. Só que eu tinha uma viagem já marcada. Mas o envelope, o que tinha, mulher, no envelope? Dinheiro e dinheiro. O nome da cidade. O nome da cidade. Tá. Escrito Juazeiro da Bahia. Confirmação, um mapa. Meu Deus. Um mapa da Bahia e só escrito Juazeiro da Bahia. Eu falei, meu Deus, é ele, Jesus. E aí passou-se, minha filha, os tempos. Eu fui... Os tempos não, que a gente casou. Conheci ele em janeiro, em fevereiro. Em dezembro, eu tava casando. Começo de dezembro. Aí eu peguei e falei, Senhor... Menos de um ano, né? Menos de um ano. E eu vi ele só 2 vezes. Eu lembro do stories, viu? Você postando, você indo lá pra lá, viu? Eu lembro. Então conta isso aí também. Vou contar. Aí eu já tinha uma viagem marcada, só que era pandemia, não tinha voo aqui pra Guarulhos, só Campinas. Nossa. Lá vai eu, minha filha, chamei uns amigos lá de Guarulhos pra me levar. Me levaram. Quando chegou na Fernão Dias, não tem onde passa carro, é só ida e volta, né? O acostamento não tinha. A roda do carro entortou, o pneu voou longe e o menino conseguiu frear. Meu Deus. Tudo eu indo pra lá.
porque lá eu já tinha, o pessoal que eu já tinha ficado 4 meses, e acabaria conhecendo ele. Aí eu fiquei lá na Fernão Dias só com o meu celular, enquanto o menino e a esposa dele arrumava o carro, eu ficava assim, veio uma carreta e freou próximo de mim. E aí ele olhou, falou um palavrão, você tá aí, sorte que eu vi uma luz muito forte em você, foi uma grande experiência e um sinal de que Deus estava comigo naquele dia. Sim. E aí eu falei pra ele, não vai, eu desisti nesse dia, mandando mensagem, eu falei, não vai me buscar no aeroporto, eu não quero, eu não vou, eu não acredito mais em casamento, eu tava muito frustrada, eu não quero. Aí ele, não, tudo bem, mas quem foi que disse que quando eu desci do avião, quem tava lá me esperando? Ele. Olha aí. Ele tem o Fefel. E tem até um vídeo, né, que um pessoal lá tava lá, filmou, quando eu abracei ele. Não, você tem que mandar esses vídeos pra gente colocar. If I could turn back the clock and make sure the light defeated the dark, I'd spend every hour of every day keeping you safe. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you. Quando eu abracei ele, eu senti um abraço de pai. E o meu esposo, ele tem essa característica, ele é um paizão, assim, para os jovens na igreja, ele é muito acolhedor, um coração muito bom. E eu senti uma paz muito grande que eu nunca senti em nenhum relacionamento meu. Nenhum. E ali eu falei, meu Deus. E aí ele olhava para mim e ele dizia assim, eu vou lhe honrar. Era a única coisa que ele falava para mim. Ele dizia assim, eu vou lhe honrar. Aí eu tava tão desacreditada. Aí eu falei, meu Deus. Mas nunca ninguém tinha falado isso pra mim. Ele falava assim, chegou o tempo de Deus pra sua vida. Eu vim de um lar que não acreditava mais, de palavras que eu ouvia que eu nunca seria feliz na área sentimental, pelo meu comportamento alegre e doidinho de ser. Mas o que mais ele falou, o que mais me chamou a atenção na Aline foi o jeito dela. E eu dizia, ninguém seria capaz de me amar pelo meu jeito, né? Eu sempre fui assim, com que homem que quer, eu falava, né? Mas o Senhor ouviu as minhas orações. O Senhor disse assim, eu vou fazer a solitária, né? Ter uma família. E literalmente, Deus fez uma frustrada ter uma família. E ali eu fui atrás de todo mundo, da família dele, da casa dele. Eu fui atrás de todo mundo. Eu não tinha tempo de ver ele, procurar quem é o Jafé. Então todo mundo falava muito bem dele, mas mesmo assim eu ficava com o pé atrás. E aí eu voltei. Quando foi meados de agosto de 2020, ele falou, eu tô indo aí, eu vou noivar com você. Eu falei, meu Deus do céu. Quando ele chega, na verdade não falou que ia noivar, ele falou, vou aí conhecer sua família. Ele foi, minha mãe não queria. Minha mãe disse, você já tá nesse namoro, já saiu de um namoro, você não vai dar certo. Pelo sofrimento também que ela tinha, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? Ele veio e eu fui numa agenda e quando voltou, ele ligou para minhas amigas, para minhas irmãs, preparou todo o quarto, né? De balões e tudo mais. E ele disse assim, olha... Eu também. E ele disse assim, olha, eu quero perguntar se você quer casar, construir uma família comigo. E eu disse, eu quero. Aí ele, amém. Eu nunca tinha recebido aquele afeto, né? Porque às vezes a gente se comporta com comportamento de órfão. Às vezes a gente se comporta com comportamento de migalhas. E Deus, ele quer que a gente se comporte como filhas. A paternidade precisa estar dentro de você. O entendimento da paternidade precisa estar dentro de nós. Porque quando eu sei quem eu sou em Deus, nada me rotula. Não é os paradigmas, os protocolos, as frustrações. Então, até ali, as frustrações, elas me cercavam de uma maneira que me impediam muita coisa de fluir. Aí ele me pediu, em seguida ele foi embora. E aí veio uma irmã na minha casa e disse assim, Deus quer festa e vai ter festa. Aleluia. Deus quer festa e vai ter festa. Eu falei, mano, não ligo pra isso não. Aí eu disse, e ele disse assim, ainda esse ano tu vai casar? Eu disse, não, daqui a 3, 4 anos, 2 anos, né? E o Senhor disse, chegou o tempo. Quando o tempo de Deus chega, nada trava. Ficar com medo que os outros vão pensar, né? Isso, é isso, amiga.
Pronto, você resumiu. Eu ficava, meu Deus, o que vão pensar? Tinha acabado de sair de um namoro. Meu Deus, o que vão... Afobada, precipitada, já tava com aquilo. E aí foi tanto Mas ninguém sabe o processo, né? Ninguém que sabe. as pessoas, Os bastidores. Meu Deus, porque ela vai casar agora. Agora, que loucura. Mas ninguém sabe esse processo. Saiu de um relacionamento, sofreu e ainda já vai entrar em outro. Isso, eu não loucura. aconselho ninguém a casar por internet, pelo amor de Deus, minha gente. Mas existem exceções. Existem exceções, né, pastor? É verdade. Porque, Cada caso tipo, é um cada caso é um Sim. caso. Cada um Deus trabalha de uma forma, né? E eu acho que foi Deus permitiu e foi O processo é particular. processo, mas O particular. processo é particular. Mas os segredos que eu deixaria para os jovens. O que eles fizeram, oraram. Orar. Isso é verdade. Colocou Deus em primeiro Em lugar. primeiro lugar e não a emoção, porque talvez para ele, nossa, uma jovem que é um sonho da igreja, tudo mais, eu para ele, nosso jovem bonito, tal, mas a gente estava dizendo, Deus, isso aí, essa dependência, Deus, se não for, arranca. Senhor, tira. Eu falava muito isso, Jesus, não deixe eu namorar para depois orar, para depois saber o que vai ser. Deixa eu colocar um ponto aqui, Eleni. Eu Pode tenho falar. certeza que nesse processo seu, você não contou pra ninguém. Ninguém, nem pra minha mãe, só depois no noivado que ele veio, porque eu tinha muito medo. É exatamente isso, porque as pessoas não sabem e elas não precisam saber do processo que você passa, né? É verdade. Exatamente, ninguém sabe. Eu forte. tava com depressão, tava num quarto. E ali, ele arrumou o quarto todo e ele disse, foi aqui, porque, né, ele quis trazer esse cenário, porque foi aqui onde você chorou, aqui onde você se angustiava, dizendo, Deus não tem esperança, Deus não tem isso pra mim. E é aqui que eu vou te pedir em noivado. E ali, ele voltou, e quando a irmã, Deus usou a irmã lá na minha casa, dizendo que eu ia casar. Ele falou, nós vamos casar dia 12 de dezembro. É o meu mês também. Eu faço, É? dia 5 de dezembro. Que legal. 12 de dezembro nós vamos casar. Aí eu falei, amém. Fui pra lá. Gente, não tinha nada, absolutamente nada. A gente alugou uma casa com tudo dentro, né? De um universitário lá, que lá tem muita federal, tudo lá na Bahia. E eu tava realizadíssima, porque eu tava indo pro sertão. Eu tava, tudo casava, os propósitos eram muito parecidos, embora o temperamento dele é muito calmo, mas os propósitos, né? Sintonizado com os dois juntos. É. Totalmente oposto. Oposto, mulher. Eu tô lá, e ele tá... Eu acho que ele só vai pra fora quando tá no ringue, né? Eu acho que ele pode... O último story que você colocou dele limpando a casa, você obrigou ele a limpar, né? Ô, pior que não. Olha aí, eu sou mostrei pro meu preguiçosa. marido. Ah, cada um com suas qualidades, né? mais. É, mas ele normalmente não é quando ele quer também, né? Porque trabalha, eu fico só em casa e não ligo não. Mas aí a gente ia viajar, ele ia pro retiro. Ele, bora fazer essa faxina, minha Olha filha. aí. Eu, bora. Chegou e já foi, eu falei, a Glória, vai me ajudando aí. Os dois são bagunceiros? Não, ele é mais... Não, ele é eu sou organizado. extremamente bagunceira, sanguínea, só Jesus na casa. Começa uma coisa, não termina, só Jesus. E aí, pronto, quando eu voltei lá, foi pra casar. Teve pessoas que falaram, você vai casar. Eu fui ver um vestido lá. Casei no meio do mato. Eu não casei, eu não Coisa aluguei mais aquele linda. lugar. É um lugar no meio da estrada. Que em 2017 eu fui pra Pilão Arcada ali naquela estrada. E eu parei pra tirar uma foto. Coloca essa foto Olha. que eu vou mandar. Aí, ó. E o senhor disse, teu varão é daqui. Ficou muito lindo. Olha. A 2017, mas mesmo assim eu não esperei, fiquei me precipitando aí, ó. Aí, se eu tivesse esperado, Verdade. e aí, não, ainda tem oportunidade pra você que se precipitou, viu? Eita, Pega teu bênção. caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? É isso. E ali eu fui naquele lugar, pus umas cadeiras, uma mesinha, ficou a coisa, mas ganhamos quem filmasse. O vestido, eu fui ver o vestido da mulher, o primeiro aluguel, R$500 foi o aluguel, nunca se viu isso, um vestido de noiva. Verdade. Tinha até camarão, os irmãos se reuniram para Olha cozinhar. aí, Eu tinha que acabado de chique. chegar na cidade. Acabado de chegar na cidade. Teve camarão no meu casamento, a coisa mais linda. E foi lindo. Eu digo até hoje, o casamento foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Meu esposo é um amigo, quebrou toda a maldição dentro da minha casa, de contendas, Glória a de Deus. briga. Eu achava que nunca... O que é um lar com paz? Eu não sabia, eu só via as pessoas. Mas eu falava, será que é possível lar com paz? Acho que isso não é possível, não. Então, hoje, o céu é um pedacinho lá na minha casa. Deus permitiu que eu fosse moldada, mudou meu temperamento, mudou, claro, tem dificuldade, mas é muito mais fácil quando a gente é ligado a um homem de oração, um homem de Deus.
E aí, é isso, casamos. Ai, que bênção. Estamos Meu aí fazendo a obra de Deus. Deus. Eu cheguei lá, o pastor colocou a gente pra... Ele também era líder já de missões, lá na nossa sede da Bahia. Eu cuidei do ciclo de oração, das irmãs. Então vocês, depois que casou, fazem missão juntos até hoje. Ah, a gente não parava lá, não parava até hoje. Agora vocês Aí vão agora perguntar mudou, aí, né? agora fala um pouquinho aí da mudança, porque agora vocês Não, estão tem que perguntar quando você ficou Porque parece sabendo que- do sonho dele, né? Do sonho dele, tá. Ah, aí, sim, é voltando, verdade. aí tava lá, Sorry. né? Luta, eu falei, Jesus, que negócio é esse? Negócio não é de Deus, não. Não bater no É, outro. até uma das coisas que eu ia perguntar também, desse preconceito, né? Porque Preconceito. Eu tinha. porque- Eu lembro que eu acordava de madrugada, pastor, e meu cunhado tava vendo o UFC, né? Meu Deus. E eu dizia, isso lá, esportes, Hoje não perde, oxe, meu esposo Deus. coloca quando ele... Ah, é? A gente gosta. Aí eu falava, Perdão, não, pastor isso Xavier. não. Ô mulher, eu digo pra ele, se tu fosse da Assembleia de antigamente, meu filho, nunca. E ali eu tinha um preconceito muito grande, mas quando eu conheci meu esposo, eu falei, oxe, eu pensava que era um violento, nada. E assim, a artes marciais, são artes que, tanto é que os médicos mandam a criança fazer judô, jiu-jitsu. É verdade. Porque dá equilíbrio. Meu esposo é extremamente organizado, meu esposo é extremamente pontual, mas Disciplinado, né? disciplinado por conta dessa questão da luta. Então, o esporte do meu esposo é várias modalidades. O wrestling, ele é jiu-jitsu, judô, várias modalidades ali. Eles se preparam, o corpo deles são preparados para isso. Homem, né? Eles se dedicam ali. Eles ganham soco ali, depois estão lá se abraçando, estratégia e tudo mais. Eu não entendia isso. Hoje eu casei com ele e realmente eu questionava Deus, mas eu sempre apoiei, porque eu casei sabendo da vida dele. E quem ele era. Quando a gente sabe quem é, nada mais. Recentemente, ontem, a página Assembleanos do Vale. Eu vi, menina, eu falei, A Leia me mostrou. Postou! Aí eu ela disse, falou, mas eu já não tinha repostei, eu não. Como é que é o corinho? Ele entra com... qual que eu é? sou canela de fogo. E também a emenda, Liga de fogo, varão de guerra. E ali eu falei, meu Deus, só que onde eu ia, gente? Onde eu ia? Nos sertões, as irmãs nem sabem o que é isso. Olhava pra mim e falou, eu via teu esposo em um lugar que a televisão via ele. E o povo é religioso e também realmente, não vamos mentir, não é comum, é uma coisa extrema, não é comum. E dizia assim, aguarda, porque vocês vão para outro país. Tudo que eu tô vivendo hoje, os irmãos falavam, ele era atleta de MMA profissional, porém, tipo assim, o UFC é como se fosse a seleção brasileira. Tem gente que joga no Corinthians, mas a seleção brasileira é o auge de todo sonhador, de todo jogador. É chegar ali no UFC, o maior evento de luta do mundo. Então, assim, a gente não respira luta, mas lá fora, as crianças na escola já tem ali o jiu-jitsu, tudo mais. Aí, ele falava pra mim, só que ele trabalhava. O Jafel, ele acordava às 5 horas da manhã, ia pro matutino, aí depois ia trabalhar. Então, quem vive esse esporte, eles vivem só pra isso. Meu esposo não. Então, quem chegaria lá era quem tá ali todos os dias. Meu esposo seria uma exceção e foi, porque Deus havia dito para ele. Fui pregar em um lugar lá no sertão e Deus usou o cantor. Depois que eu preguei, eu pedi para ele louvar e ele disse, cadê seu esposo? Eu disse, tá ali. E ele disse assim, olhou, e ele era um cantor muito famoso, então não conhecia a gente. E ele olhou e ele disse assim, eu vi uma gaveta sendo aberta e um documento que pertence a você. Deus manda te dizer que vai carimbar o seu passaporte e você vai visitar os Estados Unidos da América, falou pro meu esposo, ainda esse ano. E a gente, tipo, nossa, isso não tem como. E nós não tínhamos, eu nem sabia o que era o UFC, minha gente. Assim, como chegaria lá, o que é, por mais que eu era casada com ele. E eu falei, amor, esteja pronto, treine, porque... E meu esposo, ele sempre diz, eu estou no UFC, mas é para eu ganhar almas para Jesus. A qualquer momento, ele sempre falava, se Deus mandar renunciar, mas onde a gente ia, Deus usava pessoas dizendo, esteja pronto. Esteja pronto. Esteja pronto. E eu, meu Deus, o que é isso? Que mistério é esse? Aí ele ia para o matutino e dizia, Deus,
me dá uma oportunidade, Deus me dá uma oportunidade, Deus me dá uma oportunidade. E de repente surgiu a oportunidade para ele lutar o container, tipo uma peneira, que é os melhores do mundo. E ali ele lutou, ganhou a luta para a glória de Deus. Nossa, aquele dia Pra glória de Deus. É assíduo, hein? Sério, vocês assistiram? Eu não assisto, eu fico. O último eu tive que assistir. Não, o último eu tive que assistir. Minha irmã também assiste. O último eu jejuei, orei, às vezes eu preciso ter estrutura. Mas ver o marido apanhando é tipo... Tem que ver ele apanhando, pra eles é normal. Pra eles é. Quando você foi pra lá, você assistiu de lá, né? De lá, menina. E aí, Deus não falava pra mim, criança, eu vou te levar para as nações. Antes de conhecer o Jafé, que eu estava nessa vocação aí de chamada, tudo, eu tinha sonhos de parto. Eu tendo parto muitas crianças. Quando saía de mim, saía criança indiana, saía criança parecia russo, saía criança parecia árabe, galega, alemão. E eu olhava para chinês e eu, meu Deus do céu, quanta criança. Aí saía. Era um parto de cada vez. Eu mesma tirava as crianças dentro de mim. Sabe? E eu não entendi. E quando Deus foi fazendo esse rebuliço na história do Jafé, eu fui entendendo um chamado radical que meu esposo tem um campo missionário, porque a visão era só sertão, mas Deus, a Bíblia diz, sedes eis minha testemunha, tanto em Jerusalém quanto nas confins da terra. Esse ambiente que o Jafé acessa, eu nunca iria acessar. Nós nunca iríamos, um pastor não acessa, mas para uma alma, Deus, ele se camufla de qualquer forma. Eu acredito assim. Né? Se os irmãos não concordam, amém. Mas ele se camufla para ganhar almas. A volta de Jesus está muito perto. E vai ter representantes do reino em todos os lugares. Por exemplo, eu tive que renunciar à faculdade. E meu esposo não. A luta aqui é tão... Jesus não quis que ele renunciasse, porque ele não iria se perder, mas eu talvez iria me perder. Cada um, Deus tem uma chamada. Eu falava, Deus, por que todo mundo faz faculdade? Qual o meu problema? Mas Deus sabe o meu comportamento, qual seria na faculdade. Sim. Deus sabe de todas as coisas. E aí ele foi convocado, chamado. Foi uma alegria muito grande. Muda a nossa vida radicalmente, né? Deus tinha esse propósito. E, no campo missionário, chegava dias e eu não ter absorvente. Eu vou falar isso aqui abertamente. De falar, Jesus, eu preciso de absorvente, eu não tenho, eu não vou ligar para o meu pai, vai me chamar de que preguiçosa, não faz nada. E de orar, dobrar, o Deus da missão vive, dobrar meu joelho. Eu falei, Deus, eu preciso de desodorante. E eu detalhava, desenhava. De repente chegava pessoas assim, olha, eu comprei esse kit na casa de uma irmã. Eu comprei esse kit aqui para você, tive necessidades disso. Deus falou que ia honrar a gente, ia me honrar. E hoje o meu marido é meu patrocinador. Oh, glória! Meu marido é aquele que está ali me ajudando. E eu recebi muita crítica no sentido de quando eu comecei a chamada, mas hoje o Senhor me sustenta, né? Sim. Aí meu esposo foi para os Estados Unidos e aí eu ainda travava de... Muita gente falava, eu via você com passaporte, mas eu tenho muito medo dessas coisas de ser convidada, de ser chamada. Eu tenho muito receio, muito medo. E ali eu ganhei e fui fazer o passaporte. E quando eu estava na entrevista, a princípio a luta era para os Estados Unidos. E ali eu falei, eu vou para os Estados Unidos e tudo mais. Fiz a entrevista. Na entrevista, um monte de família saía triste, com passagem já comprada. E quando eu cheguei lá na fila, que eu ia fazer a entrevista para ganhar o visto, a moça olhou para mim, falando aquele sotaque inglês, e falou, o que você vai fazer nos Estados Unidos? E eu não consegui responder outra coisa, senão eu estou indo como embaixadora do reino. Não consegui responder que eu ia para uma luta do meu esposo. Acompanhar meu esposo. Ela olhou assim para mim, ficou parada, eu falei, eu sou missionária. Eu falei, missionária, porque antes eu tinha medo de falar, eu sou uma missionária. Mas eu aprendi que todos nós somos. Nós vamos falar do amor de Jesus. Aí ela olhou pra mim, ela, tá bom, jogou meu coisa e deu um papelzinho pra mim. Eu nem precisei apresentar o contrato do meu esposo. Uau! E ela jogou, tá bom, vai chegar na sua casa. Eu tenho um visto de 10 anos. Olha só. Para os Estados Unidos. E a luta caiu. Teve que ir para Londres. Só que eu tive uma vez, eu até postei, em um culto Deus usou, meu irmão. Você vai para
os Estados Unidos e você vai para a Europa. Então, a palavra dele não caiu por terra. É verdade. Eu tenho um visto de 10 anos que eu posso ir a qualquer momento. Sem ter emprego, não tem, né? Não justifica nada. Não justifica nada. E eu vendo um monte de gente saindo chorando com passagem, não querendo ir só lá na Disney. E, né? E ali foi, de repente, aquilo. E eu dei um pulo lá naquele consulado e eu falei, Jesus, tu é dono do... como é o nome mesmo? Consulado. Consulado, tu é dono de tudo. Esse território tá dizendo que é americano, mas o território também é teu. E eu só saio daqui com esse visto. Eu nem entendia, né? Que era de 5 anos, agora 10. Olha aí. E eu disse, eu consegui o de 10. Meu esposo tem um CPF americano, quem era eu? Que saía daqui para pregar nos trem. Olha aí. E eu dizia, eu não tinha dinheiro, gente. Eu passava a catraca, eu não tinha dinheiro para ir para o círculo de oração. Eu pulava a catraca, eu passava por baixo, usava um short para não, né, ninguém ver nada, mas era. E eu com desejo hoje, o Senhor falou, você não vai mais andar sozinha, você tem um companheiro, e vai para fora. E ali, de repente, fomos para Londres. Lá vai eu para a terra da rainha, Deus a tenha. Aí, é muito engraçado o vídeo dela lá. Aí minha filha, tô eu lá no Reino Unido, minha filha, todo mundo falando inglês. Só Deus faz isso. No hotel, não é 5 não, parece que era 7 estrelas. Pensa, brinca. Chique. Quando a gente faz a vontade de Deus, Deus gente. honra. É verdade. E o nosso quarto não parava. Lutador vinha falar, pedir oração. Eita bênção. Entendeu? As pessoas olhavam pra gente. Quando a gente chegou lá, uma igreja, a Catedral de Londres, entrou em contato com a gente para Jafel ministrar a palavra de Deus. Lá vai Jafel com o olho roxo e lá pregando a palavra de Deus. Ele já conhecia ou não? Não, chamaram pela internet. Aí minha filha, gente, oi Deus é pastor, lindo a gente nem demais. vê, eu não gosto, tanto é que eu sou difícil de postar cartaz e tudo mais, eu tenho muito medo dessa exposição, mas a gente não viu a página. Quando a gente viu só a Thalita Pereira, Camila Barros, só os famosão prega lá, e nós lá no meio, que Jesus está assim, né? Aí já falou, se eu soubesse, eu não tinha aceitado. Eu falei, nem eu, meu filho, mas agora nós estamos aqui. E pregou sobre conquistando território. Meu Deus. Foi Com os olhos lindo, ele é roxos bem mais pregando calmo. conquistando. Ele é bem mais calmo que eu ministrando, então ele é bem palestra, mas às vezes dá lugar também na palavra. E aí ele falando, conquistando território, que Deus se utiliza para Gadarena, aquela situação toda. E tinha indianos lá ouvindo tradução, porque tinha pessoas ali que quando viu que era um lutador do UFC, que lá eles respiram luta, ele falou, quero ir. Então, crente ainda. E são indianos, eles têm vários deuses, então tinha muita gente de várias religiões lá. E foram, se eu não me engano, foram muitas almas para o Senhor, umas 19, uma coisa assim. E aí eu falei, não, agora eu não vou ter mais medo de quando falarem da profissão do meu esposo. Se o propósito é esse, amém. E o adversário dele, que eles lutaram ali, depois a gente se encontrou num hotel e eles vieram parabenizar, ele veio parabenizar o Jafel e disse, eu lhe respeito, pastor, porque o apelido dele é pastor, não porque ele quis, porque perceberam, né, que ele é da igreja, só vive de paletó, assembleano, aí chamam ele de pastor, mas não foi porque... Na hora da pesagem, não teve aquela... Porque tem aquele negócio, né, na hora da pesagem. Na pesagem, assim, eles... Não teve ringue, não. E aí, quando acontece, tá, gente, essa é marketing mesmo, não é... Olha aí. Eles se respeitam muito. E os adversários já respeitam ele pela questão... Ele é. E assim, é o único lugar que tem muçulmano, pessoas que não acreditam em Jesus, que convivem no mesmo lugar e você pode falar a sua fé. Então, a penúltima luta dele, ele lutou contra um russo, né? E ele mora lá e ele, o nome dele é Mokaev. Ele no Hamas, tudo que está acontecendo aí, tudo isso ele posta lá nas coisas dele. Ele, o sábado, aquela época que mais mata cristãos nessa época, ele faz o jejum, tudo mais, a gente passou a seguir eles, mas no dia da luta, ele comentou lá no Twitter, muito conhecido, muito famoso, comentou lá, todos os meus adversários eu provoco, mas o Jafel, eu tive que respeitá-lo. E o Jafel estava com a Bíblia entrando com a Bíblia debaixo do braço, na pesagem.
E eu acho isso fantástico. Falo, ai meu Deus, isso vibra, eu não quero mais me importar de nada. O que tem? Ele tá levando um murro ali pra o nome do Jesus chegar e ficar tô nem aí. Tá, sabe, bruxas, tem muita experiência que nem sempre dá pra falar. Sim. Pessoas do bruxismo que vêm procurar, sabe, inglês. O Jafel, ele não fala fluente, mas fala um pouquinho. Vem procurar ali, as pessoas que não conhecem Jesus, que não sabem o que é isso que a gente tem. Isso que você falou, né? Que Deus levou ele para falar do amor de Deus em lugares que nunca seriam alcançados. Não. Né? E a gente acha que é isso, que não, ele conhece, já ouviu sim. Não, às vezes as pessoas não ouviu falar de Jesus. Ele é o primeiro cristão ali, pentecostal da Assembleia de Deus ali. Servindo ao Senhor, ele serve, ele é obreiro da casa do Senhor. Serve a Satanás sem saber. Sem saber isso, por causa da cultura. Deus, quero ouvir Jesus, sobre esse Deus. Né? O que ele tá... Às vezes ele posta uma música, não é traduzido, mas as pessoas perguntam pra ele o que tá falando. Tudo mais, né? E agora a gente tá lá no Rio de Janeiro, fomos pro Rio de Janeiro por conta que lá é academia e tudo mais. E aí os jovens lá da academia estão sendo alcançados. Tem índios, pessoas do Pará, atletas do Pará que estão lá. Tem índios lá que a tribo mais pra frente nem português fala. E eles estão lá. E a gente tá levando, os meninos se batizaram agora há pouco. E aí eles comentam, né, as pessoas que são muçulmanas, né? Jesus não existe e tudo mais. Fala, Senhor, ele chegou naquele lugar, mas ele não tem vergonha do teu nome. Porque às vezes o jovem, ele se envergonha, né, no trabalho de falar de Jesus. E ali nós estamos ganhando muitas almas para Jesus, tanto no Rio como aí fora. Que bênção. A glória de Deus. Gente, fala sério. Que sensacional esse episódio. Tá demais. Sério, incrível. Pena que tem que acabar. Diferente, infelizmente, né? Tem que chegar ao fim. Mas, vamos filmar de madrugada? É verdade. Gente, foi incrível, sério. Tenho certeza que todo mundo que assistir vai ser alcançado. Porque eu acho que é exatamente sobre isso. Né? Como ela falou, a experiência que vocês têm vivido, as pessoas que vocês têm alcançado, que de repente a gente como igreja aqui não alcançaria. Do mesmo jeito, essa ferramenta que o Senhor nos deu tá alcançando pessoas que a gente nunca imaginou que poderia alcançar. Mas através desse episódio, através dessa plataforma, né, do podcast, a gente pode alcançar. Pra honra e glória de Deus. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer agora o jogo rápido. Pra poder terminar. Que a gente também tá com o horário aqui um pouco corrido. Ai, meu Deus, eu falei de Já a gente vai levar ela pra comer ali o negócio. Amo. E tem aí, o que lá que você falou? Cuscuz? Gente, cuscuz. Tem que ter uma pernambucana feita, minha mãe. Olha aí. Tem que fazer algo que agrada, né, gente? Adoro. Amo. E aí tem algumas outras coisas, mas enfim. Amém. A gente vai... Daqui a pouco tem que estar aqui no Congresso dos Jovens. Já, né? A orquestra já tá chegando. Verdade. Então vamos fazer o jogo rápido. E aí a gente se despede de vocês, encerra E até uma questão coincidiu com a revista da Escola Dominical, que a gente está aprendendo sobre missão transcultural. Transcultural, né? Tá estudando! É verdade, olha. A missão na expectativa pentecostal, né? Nós estamos. Domingo Jafel deu aula. Olha ele deu a aula. Fefel. O bichinho não pôde vir, tá lá com os jovens, mas a próxima... Ano que vem ele vai vir, tá? Olha a gente já vai... Pode ser, a gente tá por aqui, às vezes, sempre. A gente avisa, então. Um culto de semana. Sim. Glória a Deus. Não, em nome de Jesus. Avisa quando mesmo, estiverem. Por favor, hein? Em nome de Jesus. Ó, isso é uma promessa. Quiser fazer um trabalho só com os jovens também, legal. Jesus. Pensou de fazer um Você trabalho tá de missões? Um trabalho de missões com os jovens, chamar ele. Boa. Isso, legal. Pode chamar. Jesus, você tá ouvindo sua serva, né? Pra ver. Olha, atende a oração, tirar essa timidez e ver como outras pessoas evangelizam. Porque às vezes Jesus chama. Aí já sai correndo, Jesus chama. É verdade. Né? Então, toda essa experiência é legal. É mesmo. Boa, então, jogo rápido, eu vou falar, exemplo, uma cor, e aí você fala a sua resposta, Tá. sem pensar muito, uma rápida. palavra. Tá, É, não uma fala muito, não. palavra. Eu falo uma e ela é a outra. Tá. Então, vamos começar. Uma palavra que te define. Alegria. Uma cor. Rosa. Comida. Cuscuz. Meu Deus. E hambúrguer. e também hambúrguer e sushi. Meu Deus. Bem diversificado.
diversificada, Rebuchada. né, gente? Eita! O doce. Um doce Do- que você gosta. Eita. calma, é aquele negócio lá. Surpresa de uva com morango, aquele que é branco e preto. Não. Um creme. Surpresa, eu acho que chama É, Tipo, surpresa? É. É, bombom de travessa. É bombom de eu pensei travessa. nos copos lá da felicidade. Já é 6 e Bombom 20 de vice. Bora, bora. Um sonho. Eita. Tem muito dinheiro para ajudar os campos missionários. Meu Deus. Muito dinheiro mesmo. Amém. Deus vai dar, amém. Família. O que é família pra você? Transformação. É tipo o que precisa. Na minha família, no contexto da minha mãe, família ali, né? Isso aí. Sim. Um livro. Chamado radical. É missionário, é missão. Oh, legal. Um hino. Gideões e os 300. Tá, Glória. Marcou meu ministério. Será que hoje sai? Não. Um versículo aí, óbvio, vai ser mais de uma palavra. Ai, meu Deus. O versículo é 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência seja de Deus e não de vós. Ô, Glória. Corta aí, que eu ri demais. Ai, bora, gostei. Vai, mulher. Bota demais. Ah, tá, Deus. Ai, meu tudo, né? Ô, Glória. Tudo. Fefel. Ai, que o amor da minha vida. Oh, meu Deus. Dá o zoom. Eita, gente. Eita, que provação. Gente, chegamos ao fim. Ah, Infelizmente, Aline, Amém. mais uma vez, meu amor, muito obrigada. Abençoe. Foi um privilégio, um Muito feliz. prazer te receber nesse episódio. Com certeza, muito edificante. Pra mim, eu tô saindo daqui abastecida. Amém. Antes, né, de começar, você me falou uma frase que tá aqui, ó. Eita. Tá martelando aqui. O Senhor sabe de todas as coisas e Ele tem suas formas, né, de falar com a gente. Então, eu tô muito grata por esse episódio, porque a gente conseguiu te trazer aqui. Que bênção, te agradeço. Que o Senhor continue prosperando, abençoando o seu ministério, o seu casamento, a sua casa. Você disse, né, que eu servi como uma referência, como um exemplo, mas hoje o seu casamento também serve de exemplo para mim e pro meu esposo. Amém. A gente tenta acompanhar um pouquinho nas redes sociais. E é lindo ver o que Deus fez na sua vida, Amém. a sua jornada de fé, a sua experiência com Deus, o quanto ela edifica tantas pessoas. Amém. Amiga, te agradeço também por estar aqui nesse episódio, Obrigada pelo convite. Ela já começou a dar risada. porque a gente reveza, né? Então ela tá agradecendo. Que Deus abençoe você. Obrigada. Gente, já a Maria Helena tá aqui com a gente. que nome lindo, Eita, amei. Que bênção, Maria Helena. É a mãe das Marias. Tem uma Maria tem uma Eduarda Maria já. Ah, já e tem? agora a Maria E é Helena. brogueira, hein? Brogueira. Blogueira, do da Caixa. Ô, glória. Fala, quem você falou, você comentou que fala demais, eu recebo reclamação da escola porque ela fala demais. Ai, mas utiliza isso dela pra outra coisa. Vai ser uma pregadora, uma missionária. Você vai Ô, conhecer Glória. ela daqui a pouco. Ai, que bem. Gente, então é isso. Quero agradecer, amiga. Não, agradeço, né? Como sempre. Quero agradecer, Aline, falar alguma Muito coisa. obrigado, galera. Continue assistindo esse podcast. Pode Tá? crente. Pode crente. Mande para suas amigas, para todo Isso, é mundo. verdade. Tem sempre vídeo, né, no canal. Tem. Então que Deus abençoe. O pastor, muito obrigado. Eu tô muito feliz e vai ser fogo no cão hoje, eu Ô, gosto. Glória! Verdade, obrigada, pastor, Obrigada, pela gente. oportunidade. Curtam, comentem aí, dá o like. vai ser bênção. Vai ser bênção. Em nome de Deus abençoe. Muito obrigada por esse episódio. Fiquei com Deus. Tchau! Tchau. Que bênção. Bora, gente. Agora a gente sai correndo.